Você quer contar pro meu tio, cara? Ele faz. Não quero, não, melhor não. Ai, Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Deixa eu só engolir um pouco aqui o riso, que eu não posso... Você calma Pode também. engolir à vontade aí. Ai, vamos lá. Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show, com essa dupla de peso, Marco Nascimento. E o Chesman Padim substituindo o nosso querido DVD. Ainda vive, ainda vive. Até a gravação ele vive. Até o momento dessa gravação ainda vive, ainda está trabalhando. Pode ser que quando sair esse episódio já estejamos na missa de sétimo dia, mas aí vai ter a tarjinha preta aqui no canto da tela e fiquem tranquilos. Imagens preto e branco ao final. Bom, hoje convidado com muito garbo, muita elegância. Novamente aqui, já virando freguesa da casa, graças a Deus. Poucas pessoas que me tiram de casa, viu? Isso é verdade, né? Se fosse o meu podcast, eu não tinha vindo hoje. Chesman já desmarcou a gravação dele por mês, provavelmente, mas veio hoje mesmo assim. Mas hoje estou aqui, então... Uma salva de palmas pra Carol Buquerque, aí. Adoro estar com vocês, com o Chesman, com o Marcão. Agora, tô sentindo falta do DVD. Eu tô achando que ele tá me evitando. Eu acho também, viu, Carla? Eu não gosto de fofoca, mas eu ouvi falar que tem uma questão aí mal resolvida. Eu tô achando. Tá me evitando, tô chateado. Eu acho que a gente precisa investigar a vida do Vamos DVD, investigar? porque tem alguma Eu acho que coisa... vale procurar no teu Instagram se ele ainda te segue. Ele pode ter te bloqueado. Não sei o que está acontecendo. Vou olhar agora. Não queremos ser portador de más notícias, né? Não, DVD, falou, cadê você? ele falou assim, não, cara, pô, ela vai achar que eu não gosto dela. Pelo amor de Deus. Então você, DVD, que está editando o programa agora, chupa que você não tá aqui com nós, entendeu? Ah, perdeu, hein? Você perdeu 1h30 de prévia de programa aqui que a gente tava conversando. Os melhores cortes desse programa estão no off. Que vocês vão perder. E jamais poderiam ir ao ar. Os Jamais. bastidores Os do bastidores. Elementar Nossa. Show. Um dia ainda eu vou deixar a câmera gravando em preto e branco ainda. O senhor Só não pode tem ter a câmera áudio. daqui? Tem aquela ali, ó. Aquela ali grava. Então, sai áudio ali? Sai, o senhor consegue falar com a gente, você acredita? Então teremos Uau. cortes de drone, hein? Dá pra ter corte de drone. Que maravilha. Do que vamos falar hoje, senhor Marcão Nascimento? Cara, assim, Carla, daquele negócio, né? Ter você Tem quer... tem muito assunto, né? Porque as pessoas não param de cometer crimes, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Pra profissão, né? Não, não que... Pra profissão, a jornalista precisa de... Não, a gente espera que as pessoas parem de cometer que crimes, é né? só, tipo... Mas como elas não param, a gente está aqui para, né, efetuar o nosso trabalho. E, infelizmente, né, nós fomos aí assolados nessas... Vamos dizer, colocar nessas 2 últimas semanas, né? Com essa espetacularização do caso Vitória, né? Essa menina, essa adolescente de 17 anos, que infelizmente foi encontrada morta ali na região de Mata, de Cajamar. E sabe o que me deixa muito triste? Porque todo dia muitas Vitórias são encontradas mortas, né? A violência contra a mulher, ela só aumenta, ela não diminui. As cenas são grotescas, brutais, né? Tem vários casos com requintes de sadismo. E esse caso em especial da Vitória, né, dessa mocinha que deveria estar viva, né? Era uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos, estava trabalhando, né? Querendo planejar o seu futuro. O que acontece? Teve sua vida ali interrompida. E o que mais me deixa triste, no caso da Vitória, lógico que além da morte brutal, né, dessa menina, é a gente olhar o quanto a mídia, às vezes, anda para trás. Porque a quantidade de espetacularização, de horrores que a gente acompanhou aí ao longo desses últimos dias, desde que essa menina foi encontrada, é muito triste. É um show de atrocidade, impressionante. Parece que ninguém aprendeu com nada de errado que já existe no jornalismo na vida, né? Escola Base, Caso Evandro, Irmãos Naves, entre muitas outras, né, informações de outros casos não menos importantes que esses, mas a gente traz esses que pegaram a grande mídia, a imprensa errou muito. Porque eu acho que até antes da gente entrar e explicar o que aconteceu no caso da Vitória, é a questão de dava-se um passo e toda a informação daquela investigação estava vazada.
sem o rigor da apuração, sabe? Nós temos que apurar as informações que estão sendo passadas para a gente. E quando a gente trabalha, né, na questão da investigação de jornalismo, está ali, investigação jornalística. A gente também está investigando o trabalho que estão nos fornecendo. E quando a gente pensa numa investigação policial, a polícia ela vai abrir, rapazes, muitas linhas de investigação. Isso é errado? Não, isso é normal. E que bom que a polícia faça isso. Para não ter, né, tipo, olha, eu tenho uma ideia fixa que foi isso aqui o que aconteceu. Porque quando a gente acha que só tem uma linha, a probabilidade de nós estarmos cometendo erros é muito grande. Às vezes força aquela situação para concluir aquele caso naquela linha. Exatamente. A gente quer encaixar uma pecinha de um quebra-cabeça que muitas vezes não se encaixa. E nesse caso, infelizmente, essa mocinha, ela foi descoberta nessa região de mata sem os cabelos, com sacos plásticos nas mãos e com o corpo nu. E quando essa imagem chega para a polícia, né? E é lógico que a polícia está muito acostumada a ver local de crime, a lidar com a violência, mas você vai encontrar aqui requintes muito complexos de violência, né? Quase que uma ritualística aqui. Eu vejo como uma infelicidade do próprio delegado já sair dizendo, né? Olha, isso aqui tem assinatura de crime organizado. Que ele queira investigar se este caso, esta morte foi motivada por uma facção criminosa, ele tem todo o direito de fazê-lo. A questão é, como é que você vai passar uma informação tão precipitada para a imprensa? Muitas pessoas perguntam, por que você acha que esse caso pegou esse volume? Gente, olha só, tudo que eu estou contando aqui para vocês. A imprensa, quando vê isso, fala, poxa, uma menina morta, com esse requinte de sadismo, de perversão, ainda com uma possibilidade de esse crime estar ligado a uma facção criminosa, aí virou, né? Você tem aí todo o clickbait que você pode imaginar. Eu entendo que essas informações muito precipitadas, da gente passar isso adiante para a sociedade, isso é muito ruim. Porque será que isso, de fato, é um crime que tem assinatura de uma organização criminosa, de uma facção? A gente não tem essa certeza. E as outras linhas que foram chegando? Então, só para a gente explicar aqui para as pessoas, hoje no Brasil, o Brasil tem 88 facções criminosas. Caralho. É muita facção criminosa. Haja sinal que não dá para fazer mais agora. É bastante preocupante. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente só tem uma facção, que é a que impera, né? Que todos nós conhecemos. E eu fui conversar, inclusive, né, com estudiosos, né, enfim, pessoas da área do direito, para entender essa questão dessa assinatura. Porque a gente está falando de uma menina de 17 anos, que naquele momento, quando a gente recebe as informações, uma menina que não tinha antecedentes criminais, uma menina que não oferecia perigo e risco para ninguém. Por que essa menina estaria envolvida num crime com uma organização criminosa? Aí a primeira informação que eu recebo é a seguinte: dentro desta organização que, vamos dizer, que tem o controle aqui em São Paulo, né? Porque tem estados, quando a gente vai olhar para o Rio de Janeiro, são muitas facções brigando entre si. Isso é muito ruim, né? Então, elas ficam brigando por um poder geográfico, de uma questão de uma dominação. Aqui em São Paulo, a gente só tem essa. E a informação que eu recebo é, dentro do estatuto, né, do crime deles, não é permitido o tribunal do crime com menores de idade. Isso acontece com outras facções? Sim, acontece. Mas aqui em São Paulo, nesse isso caso não específico, exatamente. Então, a gente está lidando com uma menina menor de idade, menor de 18 anos, e que a primeira informação que a gente recebe é que, olha, isso aí tem muito pouca probabilidade de se sustentar. Mas, de novo, a polícia tem que investigar? Lógico que tem. Qual é o erro? É a polícia já sair falando. Porque aí já virou aquela comoção. O pessoal quer pegar qualquer migalha que a polícia falar e sair. E eu aí, acho que tem um movimento também da polícia querer o microfone também, né? Porque eles vão falar as coisas, às vezes,
Sem ter informação, sem ter profundidade. Sem o devido rigor, porque assim, uma investigação demanda tempo, principalmente num caso onde a gente não sabe nem a autoria e nem a motivação. Hoje a gente está aqui, vamos pegar aqui, a gente pode falar a data? Pode. Estamos no dia 17 de março. Deve sair, acho que quarta, quinta-feira já. Então, a gente está no dia 17 de março. Hoje, 17 de março, muitas coisas já foram sendo esclarecidas. Mas, quando eles repassaram essa primeira informação, nada tinha sido esclarecido. Nada. E aí, agora acho que vale a gente aqui explicar um pouquinho do caso Vitória, né? Caso Vitória, essa menina vai desaparecer no dia 26 de fevereiro. Né? Ela está voltando do trabalho dela, ela trabalhava num shopping lá em Cajamar, e essa adolescente sempre voltava com o pai para casa. Né? Ela pegava carona com o pai e chegava sempre, né? Ok, são e salva. O pai dela ia buscá-la. Neste dia, o carro do pai teve um problema mecânico, ou seja, ele não pôde buscá-la. Então, ela fez o quê? Ela pegou um transporte público, coisa que muitas mulheres, muitas adolescentes fazem. A gente vai encontrar aqui um primeiro parênteses, né? As mulheres estão seguras? Não, né? Não estão. Aí, Vitória vai entrar no ônibus e a gente sabe dessas informações porque ela vai repassar isso para uma amiga. E ela vai se sentir ali desconfortável porque ela acha que ela está sendo seguida. Então, ela fala, olha, acho que 2 pessoas estranhas entraram no ônibus e ela está fazendo o que é correto. Ela está conversando com a amiga, né? Tipo, tentando ali manter um pouco do equilíbrio. O que a amiga também pode fazer, a gente não sabe. O correto até eu acho que vale a pena aqui usar também o canal de vocês. Gente, adolescentes, meninas, se vocês sentirem medo, vocês precisam pedir ajuda. Não deixem de pedir ajuda, porque o medo, gente, salva vidas. Né? E a gente só vai entender isso, Marcão e Padim, quando a gente vai ficando mais velha, né? Experiente. Mas, né? e é verdade, Vivido. porque todos nós já fomos jovens. E o jovem tem aquela máxima, tem perigo, poxa, mas nada vai acontecer comigo? Outro dia mesmo, vocês devem ter visto a notícia que uma pessoa resolveu tirar foto com tubarão, teve as 2 mãos comidas, um pedaço da coxa. Porque a pessoa acha, mas não vai me morder. Comigo não vai acontecer. Tubarão vai me morder se eu pôr a mão na boca dele? Então, Imagina. vai morder. Então, se você está sentindo medo, peça ajuda. Sabe, era uma questão, olha, fala com o motorista do ônibus, fala com uma pessoa que está do seu lado, fala com o cobrador, fala, olha, eu estou com medo. Pode não ser nada? Pode, mas assim, olha, chama, por favor, me ajuda a chamar a patrulha do 190, porque talvez essa atitude pudesse, de alguma forma, ter salvado a vida da Vitória. Você quer falar? Inclusive, só complementando essa informação, não sei se confere, a Carla vai saber responder melhor. Agora tem um aplicativo também do 190, pelo menos eu vi uma divulgação esses dias. Nesse caso, sei lá, num mundo perfeito, né? Poderia mandar mensagem, falar, eu vou descer no ponto tal, eu tô achando que tô sendo seguida, se puder, né, me ajudar, mandar uma viatura para lá, sei lá, o que poderia acontecer. Mas para as pessoas que têm medo, não quer ligar, não pode ligar, agora tem um aplicativo do 190 também, que você pode solicitar algumas coisas pelo canal. Não conheço porque eu não baixei, mas vi a divulgação Sim, lá. E tem bastante divulgação, mas independente disso, a gente pede ajuda, fala para o motorista, moço, estou com medo. Tem umas pessoas estranhas, porque pelo menos você vai criar ali o que o criminoso mais gosta? A gente aprende isso muito com a polícia. Ele gosta de andar na sombra. Ele não quer chamar atenção. Então, se ele percebeu que você se ligou nele, ele vai sair de perto. Então, quando você tem uma atitude, assim, olha, né, às vezes até mais translocada, tipo, estou sendo seguida, e às vezes mesmo tem que abraçar a árvore e fingir que é louca, porque a pessoa vai embora. Mas ela, infelizmente, não fez isso. E ela também vai relatar que ela viu um carro estranho, dá as características do carro, fala para a amiga. Ou seja, ela se sentiu incomodada com pessoas entrando no ônibus, que pode ser ou não ser nada, e tem a história desse carro também. O que a gente vai ver? A Vitória vai descer por volta de 23 horas, 11h30 da noite, ela vai atravessar a rua e nunca mais é vista.
Nesse momento, isso é muito importante, ela vai fazer uma postagem. Estou indo para casa, mais um dia de trabalho, é alguma coisa assim. Amanhã tem um novo dia. Algo com mais ou menos esse conteúdo. De novo, gente, a gente vai entender lá na frente o quanto isso também pode ter colocado a vida da Vitória em risco. Nós noticiamos, quer dizer, nós, não é todo mundo, mas muita gente noticia absolutamente tudo o que faz. Então, está num lugar, diz que está num lugar. Está indo para outro lugar, diz que está indo para outro lugar. Mostra como é que é a sua casa. A gente se expõe demais. E a gente não sabe quem é que está olhando as coisas que nós estamos postando. Principalmente para as pessoas que têm um perfil aberto. Aquele perfil é público. Aquela pessoa que tem um perfil fechado, entende-se que ela talvez tenha mais controle das pessoas que estão olhando as informações que ela está postando ali. Uma das coisas que a gente aprende muito com esses hackers éticos é a questão de você fazer tudo ao contrário. Então, se você está viajando, você não conta, aí você volta, você posta as suas fotos de viagem. As pessoas, mas você está viajando, você está aqui? Então, ninguém tem que saber o momento exato da onde você está ou o que você está fazendo. As pessoas postam tudo. A comida que gosta, o restaurante que vai, posta foto do filho, a escola do filho. As pessoas se colocam em muito risco. Tem que ser sempre notícia de ontem, né? Não pode nunca ser notícia de hoje. E notícia confusa. De repente, você posta uma foto de 2 anos atrás, a foto é sua, né? O Instagram é seu. Sei lá se é Instagram, em qualquer lugar que você está postando, você não tem que dar satisfação para ninguém. Mas nós estamos vivendo um imediatismo das nossas informações muito privadas. Então, veja só, ela posta isso. E essa também é a última postagem da Vitória. Depois ela não é mais vista. O que acontece? Ela não chega em casa, a família vai fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. E isso é muito importante. E a gente tem que entender que, quando a Vitória desaparece, a polícia vai fazer uma investigação de uma pessoa desaparecida, que é muito diferente de uma investigação de homicídio, né? São linhas completamente diferentes de atuação da polícia, inclusive. E outro dado que é muito importante, aquelas primeiras 48 horas de um desaparecimento, elas são cruciais para você tentar levantar o máximo de informações sobre aquela determinada pessoa. Primeiro, porque pessoas não desaparecem. Mas, quando a gente para pensar em desaparecidos, a gente tem 2 tipos de desaparecidos. Os voluntários, aqueles que querem sumir do mapa, mas vão fazer de livre e espontânea vontade porque, enfim, ou estão com um problema na sua casa, porque estão infelizes com alguma coisa e querem, sabe, eu não quero mais, eu quero, sei lá. Só quer sumir. Quero sumir. Ou involuntariamente, que aí a gente está falando de algum crime muito grave. Então, a gente tem que entender que linha, né, a polícia vai seguir. No caso da Vitória, nitidamente, ela não tinha nenhuma característica de desaparecimento voluntário. Ela não estava infeliz, ela não estava com nenhum problema. Enfim, ela tinha uma vida muito tranquila, né, para a menina que ela era e principalmente onde ela estava. Então, a gente está tratando de um desaparecimento involuntário, o que é bastante preocupante. O que aconteceu com a Vitória? Porque, de novo, como eu falei, pessoas não desaparecem. Aonde está a Vitória? Infelizmente, Vitória não é achada naquelas primeiras 48 horas. A polícia está fazendo ali um trabalho de investigação, até a Guarda Civil Metropolitana ajudou bastante. Se não me engano, também o Corpo de Bombeiros também ajudou na busca da Vitória. E aí, no dia 5 de março, o corpo dessa menina é achado lá na região de Mata de Cajamar, nessas condições que eu passei para vocês. Sem roupa, com as mãos com sacos plásticos, com parte do pescoço já sendo degolado. E, assim, é muito triste, porque ela estava sem os cabelos, depois a polícia vai achar parte, né, dos documentos, dos pertences e dos cabelos da Vitória ali perto do corpo dela. E a gente tem que entender, quando a gente olha as imagens, que são imagens muito fortes, né? Assim, não é algo que a gente tem que dividir, né? Mas só para as pessoas entenderem. O corpo fala, né?
e ainda bem que o corpo fala, nós temos reações biológicas quando nós morremos. E o que acontece? Quando você vai olhar aquelas imagens, nitidamente, aquele corpo não foi, né, não foi assassinado ali. Aquele local é secundário, ele não é um local primário. Só foi deixado lá. Exatamente, aquele foi deixado. Pelos livores cadavéricos. O que são esses livores? São essas marcas de sangue que, quando você morre, né, o nosso sangue vai sendo depositado. Então, dependendo se você está sentado, ele vai caminhando mais para cá, para as pernas. Se você está deitado, então, com a barriga para cima, ele vai para as costas. Se você cai de frente, ele vai aqui para essa parte do peitoral. E quando a gente olha o corpinho dela, esses livores não são compatíveis com aquela forma como ela foi deixada. Então, ela foi depositada ali, ela foi colocada ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quem fez isso? Porque tem essa assinatura de muita perversidade, de muito sadismo. E mais do que isso não é um crime qualquer. Nitidamente, você sente uma premeditação ali, uma preparação ali, uma frieza muito grande. E aí, coisas que a polícia precisa responder. Qual é o local primário? Para onde Vitória foi levada? Quanto tempo Vitória ficou neste local primário? Né? Qual é a real data, né, da morte de Vitória? E quando é que ela é levada para esse local secundário? Porque tudo isso é muito importante nessa dinâmica do crime, inclusive para entender. Esse crime foi praticado por uma pessoa, por múltiplas pessoas. Quem teria interesse na morte dessa menina de 17 anos? Né? Uma menina que não fez mal a ninguém. Né? Nada. Uma pessoa comum. Então, assim, tudo isso deixa o caso ainda mais chocante. E aí, parando um pouquinho de contar a história da Vitória e voltando para nós, a imprensa, começou aquele show de horrores, né? Porque todas as informações que chegavam e que não estavam nem bem apuradas ainda pela polícia, porque houve um vazamento muito grande, e assim, que você tem um bom relacionamento com a polícia, com policiais, está tudo certo. Eu recebo muita informação, rapaz. Mas... Não dá para passar tudo para frente, né? Não, exatamente. Pelo amor de Deus, né? E a gente está contando muito deste caso, inclusive, porque tudo isso já veio à tona. Mas eu acompanho outros casos onde tudo está guardado a 7 chaves. Eu entendo, vamos esperar, ainda não tem uma apuração fechada, a polícia ainda está investigando, tem coisas estranhas, será que é esse caminho mesmo? Como eu expliquei, muitas linhas são abertas, muitas pessoas podem ser colocadas ali, né, como investigadas, suspeitas. Não significa que essas pessoas cometeram crimes. E nem significa que todo mundo na polícia, por exemplo, tem a versão completa, tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Exatamente. Às vezes o cara fala só o que ele sabe. Eu vi um dos responsáveis lá dando entrevista, acho que pro Datena, não sei se era pro Datena, pra quem quer. E ele falou assim, cara, não posso responder. De 8 perguntas, o cara fez assim, não dá. O cara quer mastigar. Finalmente. O cara E o cara ainda perguntou, eu falei assim, eu vou te perguntar, porque eu tenho que perguntar, mas você não responde se não der. De 9 perguntas, ele respondeu uma. Falei assim, tá, isso aqui eu posso falar, o resto não posso. O hard news, ele vai ficar, ele é que nem um cachorro que não larga do osso, né? Mas a gente também precisa ter o entendimento que a gente está lidando com vidas humanas, né? A gente não está, de novo, lidando com receita de bolo, a gente está lidando com a morte de uma menina, né? Tem uma família, porque você tem uma vítima direta e as vítimas indiretas. Tem uma família que está devastada, tem uma comunidade que está devastada ali, vizinhos, amigos, e tem toda a sociedade que olha para esse crime e também fica devastado. E tem medo também, Quando né? você tem empatia, eu digo... É muito bom ter empatia, mas a empatia te faz sofrer, porque você olha essa história, essas imagens, essa menina, você fala, que crueldade. Por que essa menina não está aqui? Gente, o que é que ela fez? Ninguém merece morrer dessa forma e ninguém merece ter a vida tirada por ninguém, né? A não ser em legítima defesa, porque você está salvando a sua vida. Já é triste demais a gente ver, às vezes, uma fatalidade, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, partiu, né, de forma breve, outra pessoa que está doente e acaba, né, vindo a óbito. E você imagina nessas condições trágicas. Isso é aterrorizante. Então, quando a gente entende tudo isso, a imprensa precisa também botar um pouquinho de pé no freio, porque tudo é só
pela audiência? É só dinheiro? É só o clickbait? É só o engajamento? E hoje, com as redes sociais, essa coisa começa, né, num boom de imprensa, isso explode. E aí você não sabe mais quem é que está falando, do jeito que está falando, está replicando informação. Tem gente que lê 5, né, matérias e já acha que virou especialista no caso, né? Não, tem umas loucuras. É isso que eu ia falar, que tem a galera que é curiosa, tem gente que faz um ótimo trabalho contando histórias de crimes que aconteceram também, mas tem gente que quer entrar nessa onda só, Sim, pega um videozinho que alguém postou e joga as informações porque como se fosse você verdade. contar uma história de um caso que já transitou em julgado, ou um caso, né, que já foi bastante explorado, é uma coisa. E mesmo assim, vale, né, um trabalho ali de pesquisa, já que você quer tanto fazer isso, se debruçar. Outra coisa, um monte de gente que sai falando coisas que você fala, gente, mas de onde isso surgiu? E aí, na sexta-feira, que foi, se não me engano, sexta-feira foi dia 9, é isso? Essa sexta-feira que se passou aqui? Ou foi um pouquinho mais? Vamos ver aqui o dia correto? Eu sei que ele vai querer... 5 foi quarta, 6, 7. Sexta-feira, 7. 7, exatamente. Eu sei pelo carnaval, né? Foi... Não, foi logo... não, foi depois do carnaval. Foi no dia 14, não é isso? É, 14, 7, então. Que foi... Sexta passada. Não. Desculpa, eu que estou enganada aqui. Quando que foi o programa, o encontro? Foi na sexta? Acho que foi na semana do carnaval, eu acho. Foi quando eu comecei a Só entender pra gente direito o falar negócio. certo. Dia 17, 3, Não, dia 17 é hoje. Foi dia 7. Porque foi numa sexta-feira, não foi? Foi pós-carnaval. É. Então, vamos voltar aqui. Então, veja só. O corpo da Vitória é encontrado no dia 5. Aí, nós somos, né, vamos dizer, surpreendidos num programa matinal com uma entrevista ao vivo com o pai da Vitória. E assim, gente, entrevistar vítimas e famílias de vítimas não é algo fácil. É muito difícil, essas pessoas estão num profundo sofrimento. Então, assim, é um momento onde a gente precisa redobrar as nossas atenções, a gente precisa estar, de fato, assim, aberto, sabe, a tentar ajudar aquela vítima, a cuidar daquela vítima, da família da vítima. E quando a gente se dá conta que o pai dessa menina vai ser surpreendido com informações que ele não tinha, de quem poderiam ser os assassinos da filha, qual a motivação desse crime, um show de horror, desculpa, realmente no estilo Sônia Abraão, assim. Foi até o caso que acho que deu até uma briga depois que da Patrícia Poeta, não é? Isso. Ela depois teve até uma treta, porque foi durante o começo do programa lá, ela tinha falado que não ia dar a notícia, porque ela já tinha, mas parece que meio que forçaram ela a dar a notícia mesmo assim. Mas ela já tinha, segundo o que eu vi por aí, Então, ela não queria ter assim, dado é o tipo de coisa que, assim, óbvio, ela é jornalista. Tipo, pô, ela apresentou o Jornal Nacional, apresentou o Fantástico, né? E você imagina que vai ter alguma linha ali. Mas é o tipo de assunto que não é pro encontro apresentar. Tipo, porra, para e fala com jornalismo, sabe? Tipo... E não é só isso, ela tem o livre-arbítrio ali. Porque, por mais que tivesse no TP, ela podia falar, eu não vou ler essa informação. Exato. Aquele momento, que era, enfim, que eu acho até que teria, né, a cara do programa, era para que eles pudessem passar as informações de quem era a Vitória, quem era essa menina cheia de sonhos, contar um pouco da história dela, contar um pouco da história daquele pai, sabe, daquela família. E, de repente, você estava... assim, sabe o que eu sentia? Não, o pai sendo meio que interrogado. Mas você sabe disso? Que informação você passou? E ele falava, ele repetia, não, mas eu não sei o que eu sei, eu já falei. Ela contando como se fosse uma fofoca pra ele, me pega tanto. Não, Tipo, assim... ela contando como se fosse uma amiga, dava assim, então, olha, não sei se você já sabe, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele fica, tipo, você pode repetir, por favor? Porque, tipo, ele nem entendeu. Qual é a motivação? Como é que é? E ali Muito dolorido, cara. muito triste, porque eu não tinha visto o programa, vou ser bem honesta, mas aí as nossas redes começaram a, né, a gente foi muito demandado, vocês viram o que aconteceu. Eu achei estranho, mas falei, no programa Encontro, é um programa matinal, né? Porque é um programa onde você fala, enfim,
de variedade. Você vai falar de culinária, você vai falar de música. Tinha acabado o carnaval, né? De repente, você está falando muito mais... Que não tem problema. Você tem horários para você falar desse tipo de caso, né? De repente, talvez um outro programa da emissora. Ali ficou tudo ruim. Eu olhei aquilo, falei, foi de muito mau gosto. Foi péssimo. Mas o que acontece? Também é passada informação que não está ainda fechada e checada. Olha a informação que foi passada. Se trata de um crime passional. Mas com base em quê? Aí vamos entender a base desse crime passional. Rapaz, vamos todos investigar aqui juntos. Apesar de eu já ter investigado também, agora vocês são investigadores Vamos ver comigo. se a gente tem talento para Olha ser só, investigador. temos uma menina de 17 anos que manda mensagens para uma amiga dizendo que está com medo. Algo estranho está acontecendo. Pessoas entraram no ônibus, ela está vendo um carro estranho. Temos uma postagem 23h30 que ela diz que está indo para casa. Aí, olha a motivação que vai chegar da polícia. Já na primeira, não. Antes da motivação, temos uma linha dizendo que aqui foi um crime de facção. Aí, a segunda linha de investigação, que ex-namorado de Vitória estaria tendo um caso com um amigo e esta pessoa que estaria tendo um caso com o ex-namorado de Vitória teria um outro amigo e este amigo, porque eles estavam com raiva de Vitória, teria cometido o crime para eles. Era uma coisa tão confusa que quando eu olhava assim, eu falei, como é que é? Não, e a menina tinha um namorado. Tinha quanto laço de amizade bom isso. Aí, mas é o seguinte, aí foi... Então, vamos tentar entender. Olha o que é passado. Tá? De novo, gente, a polícia tem todo o direito de investigar. Mas essa investigação corre sob sigilo, porque eles não sabem se essa linha é a linha correta. É uma linha, uma tentativa pelas informações que vão chegando. Não dá pra ser futebol de criança, né? Que pra onde corre a bola vai todo mundo correndo atrás, né? Não e dá... aí, então é o ex-namorado que tinha um namorado. Primeiro que da onde saiu a informação de que ex-namorado tinha um namorado? E aí o namorado do ex-namorado tava pistola com ela. Aí esse namorado do ex-namorado teria ciúmes de Vitória. Por quê? Mas aonde que Vitória seria um risco? Já é um ex-namorado. E aí, por conta disso, tem associação com esse Michael, que eu acho que a gente pode falar o nome dele, porque ele, inclusive, está preso. E Michael teria cometido o crime para ajudar esse amigo. Uma coisa muito louca de informação. E eu olhava aquilo e falei... E por isso seria um crime passional. Aí, corta aí para vocês pensarem um pouquinho. Vamos entender o que é crime passional. A gente tem o que, como crime passional, aquilo que as pessoas mais conhecem. Vamos pegar aqui, digamos que nós fôssemos marido e mulher. A gente está num pé de guerra, a gente está brigando, aí tem uma faca, o outro pega uma faca e um acaba matando o outro. Naquele calor, sabe, da emoção, da raiva, do ódio, um vai acabar tirando a vida do outro. Mas você não tem planejamento, você não tem premeditação, você só tem ali marcas de um casamento que não vai bem e que possivelmente já devia ter uma história ruim. Não pegar uma faca e ir para cima do outro. Quando a gente olha, neste caso, que existe uma premeditação aqui, né? Imagina, olha o que foi passado e que foi né, a mídia soltou aí. Então, olha só, o ex-namorado que namorava um outro rapaz. Então, olha só, então já temos uma premeditação. Então, este rapaz aqui vai procurar um outro para matar a menina. Então, tem uma premeditação, tem um planejamento. Então, por ser o namorado do atual ex-namorado, é tão confuso, né? Salada, então, né? esta seria a motivação de um crime passional. Aí, conversando também com vários especialistas da área do direito, você não consegue precisar a motivação dessa forma tão, vamos dizer, tão certeira é isto, porque você não sabe ainda o que aconteceu com o corpo daquela menina. Se ela passou por violência sexual. O que aconteceu? Porque
A Vitória, ela foi sequestrada já com um planejamento de homicídio, ou a Vitória foi sequestrada e aí foi abusada, então nós estaríamos falando aqui de um estupro, e o estupro termina com morte, que é um outro tipo penal. O que aconteceu? Vitória ficou em cárcere, Vitória foi torturada, porque tudo isso precisa ser explicado pela polícia, porque a depender do que tenha acontecido com essa menina, as pessoas que cometeram esse crime, ou a pessoa que cometeu esse crime, vai responder por muitos crimes. Ocultação de cadáver, vilipêndio, tortura, cárcere privado, estupro, formação de quadrilha, homicídio, tudo isso vai se somando. Entende? E aí, de novo, eu falei, mas eu falei, olha, eu estudo muito isso, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu falei, mas não está encaixando essa história do ex-namorado com um amigo, que aí vai chamar um outro amigo. Aí tem uma vizinha deste Michael que vai passar algumas informações que são importantes. A polícia tem que guardar isso. Olha, ele chegava sempre em casa e deixava o carro na rua. Este dia, ele colocou o carro na garagem. Isso, por si só... Não é nada, pode ser algo. Exatamente, mas isso por si só já é um correspondente para esta pessoa, né, ser dada como criminosa? Não, a polícia precisa de materialidade. Então, o depoimento dele é mentiroso, porque ele vai dar um depoimento e a esposa dele vai dar outro depoimento. Então, os depoimentos não se batem. Então, você já começa a ter algum... Então, você tem o depoimento de testemunhas que viram algo estranho. Depois, você tem os depoimentos entre ele e a esposa que são divergentes. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Mas isso... Há algo ali. Tem uma fumaça, mas só isso é materialidade. É pouco, né? E aí, a polícia vai fazer, né? Vai pedir a justiça, porque uma outra coisa bastante importante a gente explicar para as pessoas, a polícia não prende ninguém, gente. Quem prende é a justiça. A polícia, ela só vai oferecer a prisão em flagrante. Mas mesmo depois do flagrante, a justiça tem que dizer, ok, entendo que essa pessoa precisa ficar custodiada, né? Ela vai ficar presa. Caso não aconteça um flagrante, só quem pode oferecer, né, a prisão, a polícia pode fazer o pedido, a justiça chancelar, devolve-se, né, os mandados de prisão, e aí a polícia vai cumprir os mandados de prisão, ou de busca e apreensão, ou outros que sejam necessários. Mas quem prende e quem solta é a justiça. A polícia faz o trabalho de investigação e é lógico que se você for pego em flagrante, ela vai te levar, né, até ali a delegacia e vai ser processado ali várias informações que serão enviadas para o juiz vai dizer se a pessoa vai ficar presa ou não. O que acontece? Com base nessas informações, foi pedido, né, essas que eu estou contando para vocês, muito preliminares, foi feito um pedido de mandado de prisão. A justiça nega. E a imprensa cai matando. Mas, de novo, a gente precisa ter materialidade para prender alguém, entende? Eu não posso só... eu acho que é você. Eu vi que ele estacionou o carro diferente, eu vou lá prender. A polícia não é Márcia sensitiva. Né? A polícia precisa ter materialidade, precisa, né, comprovar isso para a justiça. Se ela comprovar e mostrar, inclusive, olha... Temos aqui muitas informações, inclusive essa pessoa pode, né? Por que o juiz vai autorizar uma prisão cautelar? Porque aquela pessoa pode atrapalhar, ela pode coagir, né? Vamos dizer, testemunhas. Então, ela vai atrapalhar o processo de investigação. Mas a justiça, o juiz, né? Diz não. Aí vem a imprensa, absurdo, olha o cara, não, o juiz... Aí, o que o juiz faz? Volta e fala, olha... Me traga elementos que comprovem a materialidade deste crime ligado a essas pessoas. E o juiz ainda diz o seguinte, que o ex-namorado, né, porque o delegado precisa colocar aquilo no mandato, está colaborando. Ou seja, ele vai prestar testemunhos, né, vai dar depoimentos, e todo o tempo é extremamente colaborativo. Então, assim, a pessoa está colaborando. Tem residência fixa. Não tem antecedentes criminais... Porque entendeu? Não cabe.
Porque, de novo, como a gente estava aqui explicando, qualquer pessoa pode ser investigada. Depois saiu uma notícia, né, que saiu, eu acho que saiu na Record, depois saiu até na CNN, que o pai da Vitória também estava sendo investigado. Mas olha só, para acalmar o coração de todo mundo. A polícia, quando ela não sabe o que está acontecendo, né, não sabe nem qual é a motivação e nem a real autoria daquele crime, ela começa a investigar, inclusive, o núcleo familiar. Está errado? De novo, não está. O errado está em sair noticiando isso com tanto assodamento. Porque, de novo, até se a polícia investigar, falar, olha, bom, eu fui até investigado, nada, né, não tenho... a polícia não encontrou nada ligado a mim. Não tem nada de ruim. Né? Como eu expliquei, muitas pessoas podem ser investigadas e depois a polícia vai falando, olha, essa linha aqui não se fecha, essa pessoa não tem nada a ver com esse crime. Enfim. Inclusive, assim, esse é o caminho que tem que ser feito. Você investigou tudo que dá para investigar e vai tirando exatamente o lixo ali, o que não faz sentido. Porque o pai havia pedido um terreno para o prefeito. Enfim, de novo, eu entendo a polícia naquele primeiro momento querer investigar, mas aí viu que não tem base nenhuma, não tem nada de errado. Talvez ele, no momento de emoção, tenha pedido aquele terreno, né? Falando, olha, eu estou infeliz. A gente não sabe, as pessoas, quando elas estão sobre essa forte emoção, sobre o impacto de uma tragédia, as pessoas ficam meio, sabe, dissonantes, perdidas, e cada um vai ter um luto diferente. Então, tem gente que vai se desesperar, tem outras pessoas que ficam em estado de choque, e assim, tem umas loucuras, né? Porque algumas pessoas acham que você tem que agir desta forma, então tem que chorar muito, tem que se jogar no chão. Mas você não sabe o que é o histórico daquela pessoa. Tem gente que foi muito reprimida a vida inteira, às vezes não consegue nem chorar. Não significa que ela não está sofrendo, ela não está em luto. Vamos lembrar que as pessoas, né, muitas pessoas que a gente viu, né, grandes atores aí que estavam rindo, a gente não sabia nem que eles estavam em profunda depressão e tiraram suas vidas, né? Tem vários. Tem. Então, assim, você olha para aquela figura e fala, não, mas aquela pessoa está ótima, está maravilhosa. Ela está destruída por dentro. Você só está vendo fragmentos. A gente não sabe. Tem gente que vai agir de uma maneira, tem outras pessoas que vão agir de outras. Muito bem. Olha só o show de horror, tá vendo? Imprensa, vai jogando e... Tudo isso, teoricamente, era para estar sendo feito e discutido só dentro da delegacia, né? Exatamente. Ou boa parte lógico disso, que, né? enfim, os jornalistas vão recebendo as informações, mas precisam, sabe, guardar algumas coisas. Aí nós vamos ver uma outra coisa que, para mim, foi outro show de horror. Eu olhava e eu não acreditava no que eu estava vendo. A imprensa no local de perícia. Gente... Isso é um dos maiores absurdos. Por quê? Porque ali a gente pode comprometer provas importantíssimas na fase processual. Porque, e eu te digo o porquê. Um advogado, não precisa nem ser muito experiente, ele vai pegar essas imagens e vai chegar para o juiz lá na frente e vai falar, ó... Está contaminada a cena. Exatamente. O que essas pessoas estão fazendo ali no local de... Que me garante que algo assim não foi colocado por alguém que entrou ali. Exatamente. Você pode, sabe... Até que alguém pisou ali. Exato. No mexer no lugar, local de... O local de crime, gente, ele precisa ser completamente preservado. A imprensa não tem que estar lá. Estava fotografando, pode cair cabelo, pode cair sua saliva, você pode contaminar uma prova. E você pode criar todo tipo de problema. Isso é coisa... Eu falei assim, gente, olha o nível de absurdo que chegamos. Sabe? É a gana, a sanha para ter a exclusiva que você pode, inclusive, estragar um processo lá na frente, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O advogado pode pedir desentranhamento das provas, dizer que essas provas estão contaminadas, e ele vai guardando todas as fotos, porque não é bobo, né? Tá aqui, ó, olha aqui, todos os erros. Pode até inocentar um cara que fez uma merda dessa, né? Exatamente. Então, é muito triste quando a gente olha tudo isso, sabe? Para mim é muito triste a gente não saber o nosso lugar. E aí eu estou fazendo o lado da meia-culpa da imprensa. Muito bem. E, de novo, tudo é muito recente, as pessoas querem respostas, mas quem foi? Já tem, então, com os telefones, já colocou no Celebrete, como se fosse muito rápido. Quando a gente diz que um aparelho como esses, um computador, vai passar, né, por uma análise de extração de dados,
e a gente está falando aí do Cellebrite, que é uma tecnologia israelense que é muito usada no mundo inteiro, o que acontece? Vamos pegar o caso do Gritzbach, que a Polícia Federal está atuando, né, na investigação, em parte de uma investigação de pessoas envolvidas nesse crime, no crime de extorsão. A Polícia Federal, que não tem a quantidade e não tem o volume de trabalho da Polícia Civil, levou 15 dias só para fazer a extração. Dito isso, depois que você extraiu os dados, você precisa laudar esses dados. O que quer dizer isso? Não adianta eu ter um monte de dados, sei lá, vamos extrair daqui 10 mil, aqui 200 mil. Você tem que, né, analisar, casar, ver o que serve, o que não serve. Em média, para as pessoas entenderem, um laudo final demora de 6 meses a 2 anos. E eu já acompanhei vários casos, é isso mesmo. Quando um caso precisa de respostas muito rápidas, é mais ou menos isso. Vai, que seja muito rápido, 4 meses. Olha o do Gritzbach, saiu agora. É igual investigação de avião, né? Sim. O pessoal já quer que aconteceu um acidente, o pessoal já quer saber o que aconteceu. E a investigação demora anos para sair um relatório final ali. Entendem, rapazes, como é complicado tudo isso? Então, as pessoas querem respostas. Depois querem um laudo de necropsia. O que aconteceu com o corpo da Vitória? Como é que a Vitória foi morta? Ela foi morta por uma esganadura, uma asfixia, ela foi morta com o uso de algum objeto, né, pontiagudo, contundente. O que aconteceu com essa menina? Ela levou um tiro? Não levou, entende? Ela foi envenenada, ela foi intoxicada. O corpinho vai para o IML e lá é feito, né, todo o laudo toxicológico, o laudo de necropsia, saber se ela sofreu alguma agressão, né, contra a dignidade sexual dela, tudo isso vai ser respondido. Mas também, de novo, demanda um determinado período de tempo, até para que os nossos peritos, e eles são muito bons, possam fazer um trabalho com tranquilidade. Porque senão lá na frente, de novo, a gente está, né, dando a oportunidade de um criminoso ou alguns criminosos saírem pela porta da frente. E o laudo chegou hoje. Você tem uma ideia. Hoje chegou o laudo, a gente já sabe do que ela morreu. Olha, eu estou até aqui com o laudo aberto. Ela morreu de uma anemia hemorrágica traumática, um hemotórax, né, e com uma ruptura da aorta ascendente. Ou seja, ela foi ferida, né, por algum objeto que deve ser uma arma branca, ou um canivete, uma faca, ou uma faca. Então, já sabendo disso, a gente sabe a causa da morte da Vitória. Não foi nem asfixia, não foi uma esganadura, não foi um envenenamento e não foi um tiro. Foi, né, a pessoa usou uma arma branca. Quando a gente escuta isso aqui, ó, anemia hemorrágica traumática, foi muito sangue. Não foi pouco sangue, não. E digo mais, esta menina, antes de sofrer essa violência física, e aqui eu vou dizer, pela minha experiência, ela sofreu muita violência psicológica. Essa menina deve ter vivido um terror. Horas antes, né? Tem um período aí de tempo que ela passou ali em sofrimento. Bastante violência psicológica. E quando a gente olha o corpo que foi encontrado, esse corpo já está em estado avançado de decomposição. Então, isso indica que essa menina deve ter morrido naquelas 48 primeiras horas. E esse corpo estava onde? Ficou todo o tempo nesse local primário e só foi levado para o local secundário naquele dia onde ele foi encontrado. E aí tem um detalhe interessante que, naquela mesma região de Mata de Cajamar, um corpo de uma outra mulher também é encontrado, que é o corpo da Edna. Essa mulher, que é uma senhora, ela foi cuidadora do pai de um dos investigados que tinha Alzheimer. Aí, 2 dias depois, é encontrado o corpo da Vitória. Essas mortes estão interligadas? Ainda não sabemos. E quem é essa pessoa? Esse é um dos suspeitos, que é o Michael. Ele está preso. O juiz, né,
soltou, expediu o mandado de prisão de Michael para que ele fique, né, em prisão cautelar. O Michael, nesse negócio todo, era o amigo do ex... É o que amigo do namorado do ex. teoricamente ajudou. Que é o executor. A gente tem o ex-namorado e o suposto namorado do ex-namorado, que não se sabe se existe esse relacionamento ou não. Eu ainda não consegui ter confirmação do quanto essa história é verídica ou não. E a questão é a seguinte, qual é a relevância disso tudo também, né? Enfim. E o Michael é essa terceira pessoa, então, que... Essa terceira pessoa que teria sido chamado, né? Os mandantes teriam sido esses dois e o Michael teria sido o executor. Olha como é importante a gente esperar que a investigação caminhe um pouquinho mais para frente. Quando fizeram a extração dos telefones, né? Das informações dos telefones que a polícia tem hoje em mãos, e um dos telefones é o de Michael, quando a polícia começa a trazer os dados, ela consegue verificar algumas imagens, né? Mesmo antes do laudo final da extração. Vieram algumas imagens que que ele chegou a apagar e as imagens voltaram, né? Aí o que acontece? Que são imagens da Vitória. No telefone de Michael, encontraram o post que a Vitória fez. Lembra que ela faz um post? No Instagram. 11h30 da noite, dizendo que está voltando para casa. Aí, aparentemente sozinha. Aí tem várias imagens da Vitória. Tem várias imagens de mulheres com o perfil da Vitória, com as mesmas características físicas. E foi encontrado também imagens de faca e de um revólver. Foi também encontrado uma busca, né, de como, né, desmembrar ou degolar um corpo, né? Então, assim, tudo isso foi encontrado nos aparelhos eletrônicos do Michael. Então, assim, a gente já começa a ter indícios fortes. Aí é encontrado também conversas aonde Vitória reclama, parece que ela se incomodava com um determinado assédio do Michael em cima dela. Opa, aí a gente já tem o quê? A figura, gente, de um stalker. Um stalker não é um crime passional. Então, tudo que está sendo dito começa a cair por terra. Agora, Michael fez isso sozinho ou não? Michael teve participação de outras pessoas para atuar nesse crime ou não? Porque não é fácil, quando a gente olha aquela cena, carregar um corpo, limpar a área do crime. Quando a gente pensa num corpo que estava em estado avançado de decomposição, a gente tem os cheiros, que é o famoso cheiro da putrefação, que é o cheiro da morte, né? Um deles é a cadaverina, que é um cheiro muito desagradável. Onde está esse cheiro? Não é algo que sai fácil. Você não limpa e sai. Vou fazer uma limpeza aqui, vai ficar tudo tranquilo. Não, o cheiro fica lá. O cheiro fica na roupa, o cheiro fica nos objetos. Se ela foi transportada dentro de um carro, o cheiro está dentro do carro. Então, será que aquele é o carro que ele transportou ela ou usou outro carro? Foi encontrado dentro desse carro marcas de sangue. Esses laudos ainda não chegaram para saber o sangue é da Vitória, do DNA da Vitória. Se chegar sangue da Vitória, aí você tem uma prova cabal, acabou. Porque aí é DNA da vítima. Você achar o cabelo no também, carro, né? do Cabelo, suspeito. tudo. E vamos parar para pensar. Olha só, uma menina de 17 anos, tá? A gente vai deixar DNA em muitas coisas. Então, você imagina uma pessoa passando por esse horror. As pessoas sentem medo. Então, elas suam. É o suor, né? Então, assim, a gente vai deixar, a gente se encosta. Você pode botar, né, plástico na mão, mas você se encosta, você pode deixar pele. Você, de alguma forma, você não sabe se aquela pessoa lutou, se ela bateu aqui, se ela se esbarrou, se ela se machucou. Pode Enfim, na unha. as pessoas, por mais que ele né, cubra aqui, as pessoas com medo, elas se urinam. Vomitam de Ela nervosismo. tem a questão, elas podem, né, tem a questão das fezes. Então, assim, são muitos marcadores que vão deixando o DNA. Entende? Não é só o sangue. Lógico que uns com mais, vamos dizer, força. Não sei,
E se ela foi, né, abusada? Pode Vai ter ter tido ali uma o gama sêmen, de... também é um outro marcador muito importante. Ah, ele limpou a cena do crime. Gente, ninguém vai limpar tão bem limpo. Porque, assim, o sangue escorre por frestas. Então, assim, hoje tem tecnologia suficiente que quando você coloca o luminol, e vamos lembrar do caso do Fará, Jorge Fará, aquele médico, né, que matou a Maria do Carmo, ele limpou toda a cena do crime. Então, quando a polícia chegou ali, olhou e falou, bom, mas aqui não tem nada. Na hora que eles colocaram o luminol, que na verdade é o Blue Star... Acendeu a quarta inteira. Nossa, as imagens, quando você olha, tudo pintava, né? Tudo ficava com aquela luminescência, né? Porque é onde tem a ligação do ferro, do sangue. Então, por mais que a olho nu parecia limpo, na hora que você joga, né, o reagente químico, apaga as Ele luzes, acusa, né? aquilo tudo vai aparecendo. Logicamente, se a polícia chegar no local primário, onde tudo aconteceu, essas marcas estarão lá. E, de novo, esse corpo foi levado para lá. Essa possível tentativa de decapitação, ela começou no... Eu não acredito que tenha sido nesse local secundário. Eu acho que talvez tenha, como a gente já sabe, a causa da morte começou no local primário. Ele ou eles podem ter tentado, né, ali continuar um desmembramento para sumir com as partes do corpo, sim. Você imagina os odores do corpo. Então, a pessoa também, se ela não quer deixar marca nenhuma, você começa a mexer, até policial passa mal, vomita. Então, você acaba contaminando, você vai deixar o seu DNA lá. Então, tem muitas formas desse DNA ficar, tanto do agressor quanto da vítima. Porque ninguém é Dexter, tá? Sim. Aí vai arrancar, aquilo só existe na série, tá, gente? Então, você imagina, se deu o trabalho de tirar os cabelos dessa pessoa. Porque é uma marca de muito sadismo, muito perversa. Raiva, né? É uma questão quase que de desfigurar a vítima. Cabelos são, né, voam. Um fio de cabelo que cai, gente, já é o suficiente. A pergunta aqui da produção é quais sinais que você identifica para determinar aquela tortura psicológica que você falou, tipo, do tempo que ela passou com... O que mostra que... Então, aí, o que acontece? Eu vou passar aqui para vocês. Quando a gente analisa, né, agora com mais informações que a polícia nos traz, eu fui conversar com psicólogos forenses. E aí a gente tem que olhar essa assinatura deste crime. Esse crime em particular. Este criminoso, ele é um criminoso que, quando a gente pensa na escala da maturidade criminal, né, do seu amadurecimento criminal, ele é bastante maduro. O que significa que... O que nos mostra aqui, o que eles explicam, né, para a gente? Que este criminoso... que se de fato ficar confirmado que é o que está preso, ele já cometeu outros crimes. Por ele ser um stalker, ele já deve ter cometido crimes de violência contra outras mulheres. Então, ele vem praticando crimes e vai entrando na escalada. Ele não vai chegar para matar, ele vai chegar aqui na escalada. Ele, na grande maioria das vezes, ele vai torturar a vítima. E a tortura passa por vários estágios. Você imagina um stalker, né? Uma menina em desespero. Como é que ela entrou dentro desse carro? Porque ela conhecia o Michael. Inclusive, ela se incomodava com o assédio dele. Mas, de duas uma, ou ele pode ter forçado a Vitória a entrar no carro, ou como ele se conhecia, ele falou, você está passando, eu te dou uma carona. Eles moravam ali próximos. E ela... inocentemente, pode ter entrado no carro dele. Nessa que entrou, virou uma vítima fácil. Vítima para o predador. Vamos entender que tudo indica que este criminoso é um predador, que está em amadurecimento criminal. Ninguém, gente, e eu posso afirmar isso aqui para vocês, porque já conversei com vários, não só aqui, já tive a oportunidade de conversar com a Ann Burgess, que é a mulher que criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. E todos eles são unânimes. Ninguém vai cometer um primeiro crime assim.
essa pessoa este Já tem um criminoso histórico já de cometeu desenvolvimento. outros crimes. Já está se testando há tempos. Já. A questão é, ele pode ser muito bom em acobertar os crimes que ele cometeu e talvez a polícia não tenha descoberto os outros crimes, ou talvez vítimas não tenham denunciado, não é? Porque a gente pode estar falando de uma pessoa aí que já vem praticando violência contra a mulher há algum tempo. Olha, ele tinha outras imagens de mulheres com o mesmo perfil da Vitória no celular dele. Que mulheres são essas? Essas mulheres estão desaparecidas? Essas mulheres estão vivas? Exatamente onde elas estão. Então, quando a gente vai olhando, quando a gente senta com eles e vai conversando, assim, com certeza, infelizmente, por mais que ele negue, tá? E todo criminoso tem o direito de inventar, mentir, criar. E o que a gente aprende também com a psicologia forense. Eles mentem. Então, eles vão contar a versão que é melhor para eles. Eles não vão contar o horror que a menina passou. Mas é o que eles nos explicam. Dificilmente essa menina não sofreu alguma violência psicológica para chegar nessa violência física, né? Até porque, imagina, você está falando de um stalker. Aí você está falando de uma pessoa que tem obsessão. Você está falando por obsessão. Eu quero você, você vai ser minha. Né? E o stalker, ele vê o outro meio como propriedade. Eu quero. Então, ele quer conseguir aquilo. Eu vou conseguir de um jeito ou de outro. Exatamente. Então, Estava só vendo aqui. Ontem o Cabrini mostrou uma entrevista dele com o ex-namorado dela. uhum. E ele tá solto, aparentemente, né? Acho que ele tá... Sim, porque ele vem colaborando. Isso. E aí ele falou uma série de coisas e tal. E aí, terminando de fechar a reportagem, parece que o Michael mandou uma mensagem de próprio punho pro Cabrini, falando que quer falar com ele. Sim, todo mundo quer falar com o Cabrini. E aí, tipo, falou, não, vou falar com você e tal, porque acho que ele ficou sabendo que ia falar com outro cara. A jogada deve ter rodado a informação ali. E ele falou que ia falar, mas ele ainda não tinha autorizado do Cabrini tentar entrar lá para falar com ele. Então, e nem vai receber essa autorização. Também Na acho. fase do inquérito policial, a imprensa não tem autorização para conversar com investigar. Nada disso, gente. Isso aí é loucura. E, de novo, é mais um fator para criar nulidades processuais. Se ficar comprovado... Porque, assim, até o momento, essa pessoa que está presa não é réu confesso, tá? Quem tem acesso a ele? O seu defensor legal, o seu representante legal, ou seja, o seu advogado. Quem vai poder falar com o Cabrini ou não é o advogado, mais ninguém. Ele, enquanto está custodiado, ele só conversa com a polícia e com o seu advogado, com mais ninguém. A imprensa não chega lá e fala, desculpa, vamos bater um papinho aí agora? Não, de jeito nenhum. Você não pode, né? De novo, a Sônia Abrão. Vou entrar na investigação. Então, isso não vai rolar. Não nesse momento. Depois, o momento que, digamos, que a polícia comprove que é ele ou não, aí ele já tem um outro momento. A cautelar dele será mantida? Sim ou não? Se o juiz entender que sim, que ele vai responder preso, né? Porque aí tem questões que vão estar ligadas ali à primariedade, enfim, são questões processuais. O juiz pode determinar que ele continue preso. Aí, só quem pode dar autorização para que ele faça uma entrevista ou não, aí será a própria justiça. A justiça pode dizer que sim ou pode dizer que não. Mas no momento que a polícia fecha um inquérito, até para as pessoas entenderem, a polícia fechou o inquérito. Eles dizem que eles gostariam de terminar esse inquérito antes do dia 13, que seria o aniversário de 18 anos da Vitória. No momento que ele fechou o inquérito, eles vão passar as informações para o Ministério Público. O Ministério Público olha e vai falar, ok, vamos aqui, né, denunciar as pessoas que estão no inquérito, ou a pessoa que está nesse inquérito na investigação. E o promotor, né, ou a promotora, pode olhar e falar, não, precisa de mais investigação. Volta e pede complemento de investigação. Ou vai olhar e fala, não, vocês pediram determinados crimes. Eu entendo que aqui temos mais crimes ou menos crimes, entende? Então, aí sai da mão da polícia
e vai para a mão do Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia, depois de oferecida a denúncia, aí então abre, né, para a defesa começar a ter acesso ao material, aí sim, e tudo que a polícia fez precisa ser contraditado, ou seja, a defesa precisa ter o direito de, enfim, avaliar, contraditar as provas que foram levantadas. E aí, mais para frente, tanto o Ministério Público quanto a defesa vão para frente do juiz, junto com aquela pessoa que foi denunciada. E aí o juiz vai perguntar como é que você se declara, independente dele ter se declarado inocente ou culpado, aí é o momento que tem valor para a justiça. Como é que você se declara? Aí ele vai dizer culpado ou inocente, né? Dependendo do que ele venha falar e de toda a denúncia que tenha sido construída pelo Ministério Público, ele pode ser pronunciado ou não. O que quer dizer isso? Se for pronunciado, ele vai a júri popular. Então, ele vai ser, né, julgado, né, por um conselho de sentença, que são pessoas comuns, são 7 pessoas do povo que vão julgar o criminoso ou os criminosos que cometeram esse crime contra a Vitória. E aí, a gente vai ali para a fase processual do júri. Entende como é que funciona tudo isso? Mas pode chegar lá na frente, o juiz também pode impronunciar ou entende? Então, tem vários caminhos. Né? Então, esse momento agora, que é do inquérito policial, ele precisa correr em sigilo. Sigilo não é falta de transparência. Sigilo é não dar a dianteira para o criminoso. Não dar a dianteira para os criminosos. E aí, eu já falei em alguns lugares, vou falar aqui de vocês também. Qual é o erro quando a imprensa sai passando tudo ou a polícia sai vazando informações que são muito importantes? Vocês lembram do crime do Gianni Versace? Não o lembro estilista. O estilista eu lembro, mas não lembro o que Então, o aconteceu. que acontece? O Andrew, que é o assassino do Gianni Versace, antes dele chegar em Miami, ele vai matar um arquiteto. Ele mata um arquiteto, ele vai roubar o carro do arquiteto. Esse carro do arquiteto possui um sistema de GPS que poucas pessoas tinham. Era um arquiteto bastante importante, famoso, né? Tinha uma condição financeira bastante elevada. E tinha um telefone. O telefone não era tipo um telefone celular, assim, era um telefone ligado carro, né? no carro. Que Exatamente. fica no consolezinho. Isso já era bem raro já. Então, assim, exatamente. E a polícia tinha essas informações e estava seguindo este GPS. A polícia estava muito perto de chegar no Andrew e prendeu o Andrew. Mas o que acontece? Uma informação é vazada de dentro da polícia para os jornalistas. O que eles fazem? Colocam as informações em todos os lugares, inclusive na rádio. O Andrew está ouvindo o rádio e escuta a informação de que a polícia está atrás dele por conta do sistema de GPS do carro. O que ele faz? Ele vai se desfazer do carro, vai quebrar o carro, vai matar uma pessoa que trabalhava numa espécie de uma funerária, uma pessoa que não tinha nada a ver com, vamos dizer, com o perfil de vítimas do Andrew, para poder roubar a picape desse cara e chega em Miami e mata o Gianni Versace. Veja que o Gianni Versace podia estar vivo. Isso me dá uma raiva tão grande, porque também. Exatamente 2 pessoas, se não fosse é um erro assim, é tanto assodamento, é tanta sanha para dar informação que você passa informação. A sociedade quer informação, mas a sociedade também precisa entender o momento de receber informação. Porque não é só a sociedade que está ouvindo, o criminoso também está ouvindo, ou os criminosos estão ouvindo. O advogado dele. Então, tem toda uma a sociedade Entende também, o erro? Não é que a sociedade também quer informação, a sociedade quer a agonia, quer qualquer coisa. O que vier é sangue, que é alimentada ter medo, também, quer alimentar aquele negócio. É que ela é alimentada também, igual o caso do rapaz lá que apresentava o jornal, que colocou a mãe acho que era uma moça lá, não sei se era um rapaz ou uma moça,
Ela tava procurando o filho dela, ou a filha, sei lá, que tava E ele falou que, desaparecida. que tinha morrido, né? E no ao vivo falou, ó, temos informações aqui, acabaram de achar o corpo do seu filho, da sua filha. Ao vivo, velho. Isso é Não absurdo, agora, cara. tem 1 ano, 2 anos atrás. Entende? um ano, eu A acho. falta é tudo, é uma falta de empatia, é uma falta de noção. Essas informações não podem ser passadas. Sabe, tem um momento que... Por isso que o inquérito segue em sigilo. Não é falta de transparência, mas o sigilo é importante. Para a gente não sair aí, vamos dizer, né, linchando pessoas inocentes, Que já aconteceu não fazendo também. julgamentos. Porque tudo indica, e eu tenho conversado com as minhas fontes também dentro da polícia, que tanto o ex-namorado como este amigo talvez não tenham correspondência nenhuma com esse crime. Você já imaginou isso tudo? Ou seja, a vida dessas duas pessoas também foi colocada num turbilhão. As manchetes não saem. Tá lá, né? Você vai fazer uma busca, até você ter que explicar, não, mas eu não fiz nada, aquilo foi... Né? Entende? Tudo pelo assodamento, pelo engajamento, pelo clickbait. Gente, isso tá errado. E que se de fato eles forem inocentados também, esses outros dois, ninguém vai fazer uma matéria na televisão, né? Nunca. Às 6 horas da tarde, Se olha... fizer, aqueles vai ser dois. desse tamanho, né? Não, mas ninguém vai chegar no jornal às 6 horas da tarde e falar, nós estamos com os dois aqui, eles são inocentes, eles não têm nada a ver com o rolê, deixa os caras... Ninguém vai fazer isso. Só vai falar, não, eles não tinham nada a ver e foda-se, e segue a vida. Sabe? E aí, voltando e respondendo a questão da violência, né, psicológica, a gente vê o quê, né? Impulsividade ou uma predação calculada desse criminoso, né? Então, a gente encontra ali uma perseguição, né, prolongada, que é o stalking. A gente vê o planejamento prévio, isso é muito claro. Né? Ele estava na cola da Vitória. Era coisa de 5 meses, né? Estava na cola. era Porque muito uma tempo. das coisas que não me deixava muito inquieta era como o criminoso tinha informação de que o carro do pai da Vitória estava quebrado. Até que, se é um stalker, ele está ali stalkeando ela e a própria vítima, infelizmente, coloca essas informações na sua rede social. Então, opa, tô de olho nela, tô indo atrás dela, né? A gente vê a questão da tortura e da mutilação por ele tirar o cabelo, né? Os ferimentos múltiplos no corpo dela, a tentativa de ocultação de cadáver. Ou seja, a gente vê um criminoso com uma maturidade criminal bastante alta. Esta pessoa, com certeza, cometeu outros crimes. Outros homicídios? Não sabemos. Edna, o corpo da Edna tem ligação com o corpo da Vitória? Precisamos saber. Qual é o problema que eu vou dizer para vocês aqui agora, pela minha experiência, trabalhando há muitos anos com isso? Uma delegacia diária, gente, ela pega todo tipo de BO, de problema. Desde marido que briga com mulher, roubou meu celular, roubou meu pneu do carro, o vizinho que está com som alto, Pancadão. tudo que você pode imaginar, intenção, problema, está na delegacia diária. Como a gente está vendo um perfil muito complexo, um criminoso muito complexo, a probabilidade que ele já tenha cometido outros crimes, e talvez até parecidos com esse, não é pequena, não. Por isso, a gente precisa de uma delegacia especializada. Para, inclusive, investigar desaparecimentos que outras pessoas, moças, inclusive com as características físicas da Vitória, desapareceram ali na região de Cajamar. E até as que não desapareceram, Que mas... corpos que encontraram foram- que não tem... Exatamente. Aquele local primário onde a Vitória, né, que a polícia está investigando como possível local, possivelmente a polícia pode encontrar outros DNAs ali. Quando a polícia encontra, todo esse material é colhido, isso vai para a nossa polícia técnico-científica e nós temos equipamentos muito bons. Então, vão entrar ali, né, em equipamentos que vão processar o material colhido e o que acontece? De repente, pode dar um match de uma pessoa que está desaparecida. Um químico foi para outros ali. Um sangue de uma outra pessoa. É de caso antigo, né? Entendeu? Então, assim, a gente não sabe com o que a gente está se deparando. Pode ser um serial killer, pode ser um serial estuprador. E, assim, tem uma questão que criminosos dessa natureza, eles vão procurar locais que são
um local de conforto para eles, onde eles dominem aquela região. Então, assim, entende a necessidade da gente levar isso tudo para uma delegacia Especializado. e sair da delegacia diária, porque a delegacia diária pode até cuidar ali, vai cuidar do homicídio da Vitória. Mas ela já tá este sobrecarregada criminoso, também. que, enfim, a gente precisa esperar o inquérito chegar ao final, bater o martelo, é fulano de tal mesmo. Essa pessoa que for colocada na cena do crime, ou as pessoas, tem ligação com outros crimes? Tem ligação com o crime da Edna? Se sim, o que a Edna viu? A Edna teve participação ou não? Entende? Então, assim, a gente é muita informação que a gente precisa ainda. Mas se nós ficarmos nesse assodamento, a gente só vai prejudicar. É que para a população, em geral, tudo que veio, que está aparecendo na televisão, eles querem saber, foi ele ou não foi ele? E quando souber, foi ele, então para a população acabou. Falou, olha, ele está preso e beleza. E às vezes mas para a polícia... Ele não foi ele, vai ser, não gostei da cara dele. Não, mas deve assim, ser ele. Para a sociedade, para quem está assistindo, acabou, mas para a polícia não acabou. Porque aí entra outra parte da investigação, que é saber tudo o que ele fez, ver se tem outras meninas até que foram stalkeadas, não sumiram, mas reconhecem a foto dele e falam, ele já fez, já me perseguiu também e tal. Então entra outra investigação que é bastante profunda também e que aí a sociedade também não quer saber, né? Só queria saber se era ele ou se não era ele, entendeu? Então... Entende como é um caso complicado? E a quantidade de erros... Loucura no começo, a galera tentando matar isso como se fosse um negócio simplaço, né? Não, assim, isso. Aí chega e fala pro pai da moça, mas já bateu, a polícia já bateu o martelo, é um crime passional. Com uma motivação passional. Não, a polícia não bateu o martelo de nada, gente. A gente não pode falar isso pro pai da moça. Só possivelmente é tudo menos passional, tá ligado? Entende? Assim, tem muita premeditação. Sabe, o perfil do stalker, né? Um stalker frio, um stalker com uma alta maturidade criminal. Uma pessoa que né, no fim de toda a investigação, essa pessoa que for, né, a polícia vai falar, é fulano de tal, a gente tem que analisar muito que outros casos podem estar envolvidos com ele. E assim, cadê? Pessoas desaparecem aos montes também na região de Cajamar. Quem são essas meninas? Quem são as outras pessoas que podem estar, né? Talvez nessa mesma linha de crimes do da Vitória. Entende o tamanho do problema? Sim. E o quanto a gente tem que esperar, ao invés de só querer Só ficar cobrando, só ficar o engajamento, postando, o clickbait. É muito ruim, né? Pesado. Este é o caso de Vitória. A gente... E tá ongoing, né? Tá ongoing ainda, então ainda tem coisa para rolar ainda nessa... Muita. Eu espero de verdade, o que eu gostaria que, né, isso fosse para um departamento especializado, para que nós pudéssemos, né, inclusive... Qual que seria o melhor para esse caso? O DHPP, sem a menor sombra de dúvida, né, onde você vai ter lá, né, equipes especializadas, equipes dedicadas, para que a gente pudesse... Porque, de novo, vamos pegar, no caso da escola de Sapopemba, que a gente até trouxe aqui, que tem ligação com o Discord, a delegacia diária cuidou do homicídio da Giovana, daquela menina. Mas quem vai fazer todo o trabalho para identificar todos os mandantes, porque aquele menino foi mentorado também, foi o DHPP. Entende? Porque senão a gente fica só num pedacinho e esquece todo o restante. De novo, quantos outros casos podem estar envolvidos? Tem que puxar todas aquelas meninas que desapareceram, tentar entender, voltaram para casa, não voltaram, tem um perfil igual, tentar descobrir, sabe, mancha de sangue mais antiga que vai ser encontrado nesse local primário onde a Vitória, infelizmente, foi morta. Que outras informações a gente pode tirar dali? O criminoso do caso Vitória precisa passar por um perfilamento criminal, gente. O que quer dizer isso? É uma análise até para verificar a periculosidade dessa pessoa. Que eu entendo que ele tem o criminoso da Vitória tem um alto grau de periculosidade, perversidade, sadismo. Entende? Ele usa questões ritualísticas, ele está muito preocupado em tentar esconder as marcas dele, né? As marcas que ele possa deixar. Então, ele é um criminoso já
aqui, ó, ele não é uma pessoa que está começando hoje. Ninguém vai começar um crime com tamanha assinatura de perversidade e sadismo. Você acha que esse perfil dele, caso seja confirmado, é um daqueles tipos de pessoa que não poderiam ser reinseridas no futuro? Eu acho que sim. A gente está lidando aqui, né? E assim, tem alguns criminosos, meus amigos, que não têm condição. Quando a gente pensa ali no Maníaco do Parque, no Champinha, no Vampiro de Niterói, né? São perfis, quando você pensa no Jack da Bike, que estuprou mais de 100 mulheres, tem vários. O próprio criminoso estuprador da Raquel Janofre, aquela menininha, né? Todo o banco de perfilamento criminal nasce com o caso Raquel Janofre. Então, assim, não há condição dessas pessoas voltarem e serem reinseridas na sociedade. São pessoas que algo deu muito errado ali. E quando você vai pensar, de novo... E aí vale lembrar um outro parênteses, né? A Vitória tem 17 anos. Toda vítima de crime contra a dignidade sexual, independente da idade que ela tenha, tem direito ao sigilo absoluto, né? Então, talvez o processo da Vitória vá correr em sigilo, se for confirmado que ela tenha sofrido abuso, né? crime contra a dignidade sexual dela. Não existe ex-estuprador. A pessoa só precisa de uma oportunidade. Entende? É diferente de outros crimes, que a pessoa foi lá e roubou essa comida porque a família estava com fome, estava desesperada. Essa aqui talvez você consiga ressocializar. Ela, enfim, foi lá e roubou o teu celular porque estava em desespero e que vai vender por qualquer coisa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Talvez essa pessoa consiga ser ressocializada. Uma pessoa com o perfil do criminoso da Vitória, é quase que... Assim, é muito difícil. Até a gente... Assim, eu leio muito sobre isso, né? E eu gostaria e quero acreditar na ressocialização, mas eu não consigo acreditar na ressocialização dessas pessoas. Porque elas têm o desejo, elas têm aquele ímpeto, e elas só precisam de um momento certo. O Champinha, ele foi preso quando ele tinha 17 anos. Ele vai fazer 36, quase... 37, era para ele estar solto há muito tempo. Ele continua preso não é pelo nosso Código Penal, é por uma interdição civil, uma gambiarra da área civil para segurar ele lá dentro. Porque ele é um perigo para a sociedade. Até onde ele mora sozinho, né? Não tem nem gente em volta dele. Não, ele está dentro de uma instituição, né, do governo, e a gente recebeu uma informação de que ele, sabe essas faquinhas, tipo uma espátula de passar manteiga, assim, ele com aquilo, ele avançou na assistente social. Ou seja, é algo, assim, eu não sei, sabe quando algo deu muito errado? Uma junção de muitas coisas se encaixaram. Mas o que as pessoas precisam entender é que esse tipo de criminoso não é a nossa massa carcerária. Né? Não é. Ele é o criminoso que causa maior dor na sociedade, ele deixa, sabe, embrulha o nosso estômago, são crimes muito abjetos. Então, quando a gente olha isso, parece que toda a nossa população carcerária é composta desse tipo de pessoas. Isso não é verdade. E digo mais, a própria população carcerária tem, dentro, eles estabelecem, que são regras deles ali, isso não é tolerado. Tanto que um criminoso, que na grande maioria das vezes, quando ele é descoberto, ele acaba, inclusive, se declarando. Por quê? Porque ele acaba tendo direito a um seguro. Ou seja, ele não vai ficar misturado, porque se ele ficar misturado, ele vai acabar morrendo. Porque a população carcerária não admite esse tipo de crime. Eles gostam lá de gente de ladrão, traficante, Agora, esse tipo de criminoso, nem os criminosos querem ter que lidar com esse tipo. Então, eles acabam sendo mortos, sofrendo. E aí, o Estado, como é obrigado, né, a cuidar do bem-estar lá do determinado detento, eles vão para um sistema chamado sistema de seguro. Ou, dependendo da gravidade do crime, se for um serial estuprador, tem penitenciárias que só vão ficar com esse tipo de
de presos. Mas quando a gente para pensar na quantidade de crimes que esse criminoso possa ter cometido, a média de pena dele pode chegar a 120 anos. Mas ninguém cumpre mais do que 40 anos. Então, ele pode ganhar 120 anos de detenção, mas ele não passa de 40 anos de cumprimento de pena. A gente está falando de uma pessoa bastante jovem, ou seja, que vai sair ainda muito jovem, porque toda pessoa que um dia foi para uma penitenciária, um dia sairá. A questão é, nós não estamos cuidando desse determinado assunto. Entende? Eu acho que tem muita lacração. Fala, sabe aquela coisa, sabe, para fazer espuma e fumaça? E a gente não está se atentando a esse determinado tipo de crime e de criminoso. Os nossos legisladores, porque as pessoas, a justiça solta, a justiça é porcaria. Gente, a justiça, ela só faz cumprir a lei. Ela tem o cumprimento a lei da é ruim, tem que chegar lá no teu legislador, naquele que você votou, e falar, cara, eu não tô satisfeita com isso. Porque são essas as pessoas que definem as nossas leis, que vão definir o nosso futuro, o futuro das nossas mulheres, o futuro das nossas meninas e adolescentes. É seguro? Não é seguro para uma mulher andar no transporte público. Isso é muito triste. Cada dia menos, né? O sinal que a gente perdeu é quando tem que separar um vagão em alguns lugares, porque os caras não conseguem estar no mesmo vagão. Isso para mim é o sinal que a gente perdeu. Nós perdemos. Que é isso? Outra questão muito grave, a gente tem que parar para entender a questão do stalker, porque muita gente acha que é uma brincadeira. Não! Olha aonde pode chegar a obsessão de uma pessoa. Porque isso aqui, se ficar confirmado, tudo isso que está sendo trazido, é uma pessoa obcecada. E aí não tem passionalidade. Você me pertence. Você será meu. Sabe aquela coisa? Stalker não tá nem na lei ainda, né? Não, a gente tem o crime de stalker. Ele, inclusive, tem a pena é alta. Então, mais uma, se ficar tudo comprovado, enfim, é mais um crime que essa pessoa responderá. Então, assim, mas a gente tem que tomar... Nós não temos, sabe o que falta, Marcão e Padim? A gente não tem política pública. A quantidade, a gente recebe diariamente uma quantidade enorme de pessoas pedindo ajuda. Eu tenho um stalker, tem uma pessoa que está me perseguindo. Para a grande maioria das pessoas, a gente fala, pelo amor de Deus, primeira coisa, fecha suas redes sociais. Né? Dá uma sumida, né? Não, e não é só isso, porque o stalker está olhando tudo que você faz. Ele sabe tudo, lá, ele sabe que você gosta. Então, tem gente que começa a receber as coisas mais inadequadas, recebe presentes. Ela falou, mas quem está mandando esse presente? E assim, aquela coisa que pode parecer boba, recebi um presente, recebi flores, de repente uma pessoa que está obcecada e vai num crescente, porque aquela pessoa quer ser correspondida. Né? Só que, não, mas eu não quero nada com você, mas é o teu stalker. E tem muitos casos, olha, a quantidade é muito, muito, muito grande. E quando você vai pegar uma mocinha tão novinha, uma adolescente ainda, né? Tem 17 anos, ela tinha. Olha o fim trágico da Vitória. O fim trágico. E assim, é muito triste. Mas nós deveríamos poder mostrar... A gente deveria um monte de coisa. Mas como a gente não sabe com quem a gente está lidando, de novo a gente vai voltar para uma questão chamada educação digital. A gente tem tudo isso aqui, a gente não sabe usar. Cara, a quantidade de gente que eu tenho que mandar mensagem brigando que tirar foto da criança com o uniforme da escola, que é um negócio assim... Porra, já... Há um bom tempo isso já é sabido que não faz muito bem você ficar tirando foto com o uniforme de criança. A quantidade... Todo ano é uns 5, 6 assim, tirar foto com o uniforme, aí dá pra ver o logo da escola, o nome da escola... O horário que você tá indo pra escola, tipo, pelo amor de Deus, não, né? Tem gente que tira foto do carro, deixa aparecer a placa. Pela placa você descobre muitas informações. Tudo, endereço então, da assim, pessoa. Não, gente, não sabe, uma coisa... Por exemplo, uma coisa é você postar coisas do seu trabalho. No dia a dia, o teu trabalho é público, então tá tudo certo. A sua vida pessoal, a sua vida íntima, os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes, é uma coisa muito privada. Inclusive, a gente tem que hoje perguntar... De repente, para um amigo, né, que não é uma figura pública, se ele tem o desejo de aparecer naquela foto. E, de repente, a pessoa não quer. Fala, não, eu quero ter minha vida, sabe, low profile. Eu não quero aparecer na foto de ninguém. Então, assim, a gente vai deixando muitas marcas digitais. E a quantidade de crimes
É absurda no universo digital. É muito grande, as pessoas, elas estão muito vulneráveis. Quando eu olho para essa menina, pra essa mocinha, é de uma tristeza. O nível de vulnerabilidade que ela se encontrou ali, entendeu? Mas falta informação, não tem política pública, ninguém para. Então, assim, tem muita espuma. E sabe coisas efetivas? O que a gente vai fazer de fato? Como é que nós vamos, sabe, proteger as meninas, as mulheres, que são as maiores vítimas? Né? Os homens também são, mas é mais difícil, né? Imagina, mesmo vocês que são homens, vocês não sentem medo, às vezes, em alguns lugares? Tá andando, você sente? Fala, meu, eu nem ia falar, mas assim, eu tive uma stalker uns 5 anos, assim. Jura, Marcão? Não Conta sabia, né? isso. Eu te contei, eu acho. Não lembro. Olha só, o Marcão, uma stalker. Cara, foi muito louco, porque, tipo, foi uma menina que eu tinha conhecido, Tinder da vida e tal. Tinha conhecido, não tinha acontecido nada, beleza. E aí um dia eu falei assim, posso ir num show teu? Vai, pra mim tava tudo certo. Foi, aí tinha alguns amigos meus, etc. Começou a conversar com uma menina que era minha amiga. Uhum. Começaram a ficar, começaram a conversar, acho que eu te contei já. Contou. Começaram a conversar e tal, aí tudo certo, eu não tava nem ligando. Na época eu namorava, inclusive. Essa menina começou a aparecer em todos os lugares. Mentira, olha que perigo isso. E aí, assim, o auge foi quando ela apareceu num churrasco meu de aniversário. Ela sabia? Ela apareceu lá. A minha amiga não foi, ela foi. Meu Deus, era stalker mesmo. Então, assim, isso foi se repetindo durante anos, assim. Tipo, eu estar num lugar, ela aparecia num lugar, ela chega antes de mim, os caras falam assim, meu, cara, a mina tá aqui. Sabe? Os caras começaram a dizer, puta, a mina tá aqui na porta. Eu tentar entrar driblando, não sei o quê. Hã? Essa que teve uma festa que você não foi e ela foi? Não, essa é outra. Ah, outra. Você teve outro stalker? Essa é uma ex só mesmo, é só uma Não, ex. só isso, não é stalker, É, ainda só bem, isso. né? É muito bom, né? Só aí sem noção, mas isso é muito Stalker bom. tão assíduo que ela foi na festa Exatamente. que você não foi. Não, mas já teve lugar que eu não entrei porque eu sabia que ela tava, porque me avisaram, sabe? Porque tava muito estranho. Aí essa menina ficou, sei lá... Aí, tipo, eu tive que dar uns esculachos e tal, e chamar a polícia. Tive que dar um... A carteira Aí de- deu uma parada, sumiu. Sumiu acho que uns 3 anos. Aí, final do ano passado, começou, tipo, toda semana o LinkedIn. Você sabe quando a pessoa olhou teu perfil. Ela começou a olhar meu perfil, eu nem sabia. Ela tinha perfil, né? Toda Nossa. semana. Primeiro começou toda semana, depois começou todo dia. Aí eu falei, cara, não vou bloquear, porque eu preciso saber até onde, né? Aí, obviamente, que um dia me chamou. Oi, nossa, quanto tempo? Não sei o que. Eu falei, não muito, porque você tá olhando aqui faz 6 meses, né? Ainda bem. E aí você confrontou o Aí stalker. eu falei, faz ó. 6 meses que você tá aqui já. Não, mas... Não, eu só queria pedir desculpa, né? Naquela época eu parecia meio louco. Eu falei, pareci não, pareceu não. Você foi muito louco, assim, tipo... Você aí eu comecei- continua me stalkeando. Aí eu comecei você a tá mandar olhando todas todo as coisas. dia. Não, eu queria que a gente fosse... Cara, eu não quero contato nenhum com você. Acho que já deixei isso claro, não sei o quê. E aí, não, desculpa, foi mal. Pum, mas sumiu, nunca mais. Agora, dessa última vez, Essa- sumiu de novo. Essa exagerou mesmo, hein? Cara, desde, Conta no 2000, LinkedIn, desde ninguém- 2016. Caramba. E apareceu ano passado de novo. Louco, né? Não, e assim, é muito, muito, muito louco. E não duvido que ela esteja assistindo, inclusive. Não duvido. Muito louco, assim. Se olhar é pra trás, ela tá atrás da planta. porque Não, é a planta que fica me golpeando todo o programa? Essa muito- filha da puta. é muito preocupante, né? Eu não posso contar o nome das pessoas, mas tem um caso que é também bastante triste. Pessoas muito jovens. Essa moça começou a se relacionar com esse rapaz. Mas, assim, sabe, hoje tudo é muito fluido, né, gente? Então, assim, aí tá tudo certo, ser fluido ou não. E ele teve a vida dele, começou, ele, ficou, mas não queria nada sério. Mas essa moça começou a criar fantasias muito grandes de que estava namorando, de que ia ter um relacionamento sério. Então, ela tinha um desejo e esse rapaz, outro, completamente. Queria, né, podia até ser amigo, tudo bem, vamos sair junto e tal, mas não vai rolar. Pode até que ser que role, talvez, a gente ficar de novo, mas não rolaria nada sério. Do jeito que ela gostaria, ela para as amigas, criando toda uma estrutura de algo que seria sério, profundo. O que acontece? Esta moça aqui, ela vai começar a fazer da vida desse rapaz um inferno. Então, entenda que, né, não é que isso acontece com mulheres, acontece com homens também.
E quando ela percebe que ele não quer mais... E ela vai começar a usar as amigas contra o tal do rapaz também. Tipo, sabe? Ai, ele não liga pra mim, ele não me dá bola. Mas Para as amigas entenderem que aquilo não é verdade, né? Se ela tá falando... mas ele já tinha deixado claro desde o começo que ele não queria nada. Que, olha, tudo bem, a gente É um até pode ir pra uma lancezinho, festa, a gente tá, pode né? ficar, se tiver ok pra você, se quiser dessa forma, tá tudo bem. Mas não vamos ter nada sério, né? Quando ela percebe que não vai dar certo, né? Todas as tentativas que ela estava criando ali, essa moça vai inventar uma gravidez falsa. Nossa, que bel. E aí vai dizer para as amigas que perdeu um bebê, que teve que fazer um aborto e que não sei o quê. Vai começar a fazer da vida do rapaz um inferno. Esse rapaz viveu um inferno. E eu estou te dizendo porque eu conheço a história com bastante proximidade. Quando, mais para frente, se descobre que até o exame, né, o suposto exame de gravidez, era falso também. Olha o nível da loucura, sabe, de uma Que a pessoa pessoa chega, desnorteada. Até onde vai? E aí, quando ela foi, de fato, assim, vamos dizer, desmascarada, por um lado é ruim, porque ela vai se voltar contra todo mundo, mas o lado é bom, porque olha a escalada para onde vai. Isso é perigoso Você até pra começa ela, numa né? numa pequena, sabe, fascinação e vai chegando, inventa gravidez, inventa teste de gravidez, inventa aborto. E as mentiras vão sendo tão grandes que você não consegue desfazer aquela mentira. Vai ficando complicado para você desfazer. E quando o teu grupo ali descobre que aquilo tudo é uma mentira? Nossa. Isso é perigoso até pra ela. Tipo assim, pra descobrir é muito difícil, porque pro grupo ela tá falando a verdade o tempo todo e o cara é um escroto, né? Exatamente. Então, E aí pro cara conseguir... Cara, é muito complexo, assim, muito complexo. então, até onde vai? Porque na verdade, são pessoas com obsessão, né? Eu quero. Aqui, aí eu quero, então você vai ser meu, você vai namorar comigo, o outro quer, então ele te stalkeia. E olha, né, os riscos que as pessoas vão enfrentando, né? E muitas vezes também vão se colocando em risco. Precisam se proteger mais. Parece chato, né? Mas eu não vou poder fazer nada. Não é questão que não vai poder fazer nada, mas a gente precisa se proteger. Primeira coisa, eu sei que é super legal postar vídeo, principalmente para uma adolescente, né? Ela quer fazer aquilo. Mas o quanto aquilo pode te colocar em risco? É sobre isso, E coloca, né? Tava conversando com alguém, tava vendo uma reportagem de cara que entra pra chavecar assistente virtual de banco, de não sei o quê. Pô, é a inteligência artificial Chavecar lá, Alexa. A Magalu, sabe? A Magalu que Não, só Alexa, entra a Siri. no chat. Aí lá. ela fala que não, os caras começam a xingar assistente virtual. Então, assim, tem uma galera que tá bem Mas, ó, fora da casinha. Mas a gente tava comentando, até num episódio que eu gravei com outro humorista, que tem uma moça na internet que ela vende coisa com aroma das partes íntimas dela. Aí ela começou a vender uma boneca dela que só tem a parte do corpo, assim, do tronco, não tem cabeça. E tem cara que é tão fascinado nela que compra essa boneca e leva para encontro em restaurante. Então, tipo, coloca a boneca, que é a representação do corpo dessa menina lá na cadeira, senta e tem um encontro assim, tá ligado? Então, assim, eu não sei até que ponto isso incentiva as pessoas que são stalkers a ficarem mais corajosas. Mas, assim, a cabeça da pessoa, quando ela começa a entrar em obsessão, ela não tem limite. Você sabe que tem um caso que esse chega a ser meio bizarro, de engraçado. Eu fiz há uns anos atrás um documentário que era sobre as mulheres que, enfim, trabalhavam com o sexo. E teve uma história que foi contada por uma delas, uma mulher linda, né? Uma profissional do sexo muito bonita, mas ela não tinha uma voz muito atraente, né? E ela estava me explicando que a grande maioria das vezes, isso estou falando lá de trás, tá? Muito antes de ter o boom das redes sociais, que agora tudo mudou. Mas as pessoas ligavam para marcar os encontros. E quem marcava, quem fazia todo o trabalho de sedução, né, era uma outra pessoa que não era a pessoa que ia para o encontro. Não era a profissional do sexo. Que a outra pessoa não tinha a voz do Mickey, né? Então... E aí,
tinha um determinado cliente, também vamos manter aqui o sigilo dessa pessoa, essa é uma pessoa até conhecida, DVD Castilho. Puta, como eu queria certeza. saber. que DVD. Dá pra falar depois? essa Dá, pessoa, pô, pelo amor de Deus. essa pessoa, ela se encantou pela voz. Ela era completamente fascinada pela voz. Pela voz boa ou pela voz ruim? Não, Tá pela boa, voz pela que ele voz do falava no telefone. 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 E quando ele chegava e via aquela mulher linda, maravilhosa, ele falava, não, essa mulher tem aquela voz. E quando a mulher abria a boca, era outra voz, que era uma voz que ele falava... porque eu cheguei a entrevistar essa... Não era, eu quero aquela voz. Ele entrou numa obsessão para conhecer a voz. De quem era aquela voz. Uma pessoa até com bastante dinheiro. Ele conheceu a pessoa. Aí foi o choque, porque ele queria a imagem da menina, da profissional do voz. Aquela sexo. voz e aquele corpo juntos. E essa mulher tinha mais de 60 anos. Porque tem umas senhoras que têm umas vozes muito suaves, muito macias. Não, e era aí. assim, ele Eu falava, mas valorizo. era uma voz tão encantadora, era uma voz assim, ela era magnética, aquela voz. Só que ele queria a voz no corpo. Aí fica difícil, né? Aí era um Aí faça a sua escolha, né? Pílula azul, pílula vermelha. Ninguém ganha todas, Esse é o né? momento de Ninguém escolher. ganha Ninguém todas. ganha Mas todas. e foi assim, uma figura assim, engraçadíssima, né? Ele falou, mas eu queria aquela voz naquele corpo. E assim, a pessoa que faz a voz não era uma profissional do sexo, no sentido, ela não estava disponível, ela não queria, ela só Infelizmente. estava ali, tipo, fazendo a marcação Captando e a leads. sedução. Isso. Captando leads, fazendo só o phishing. Só Agora só eu tacava a rede e eu puxava. ia falar um bagulho, mas eu ia jogar tudo que a gente falou do programa no lixo agora. Que bom, que bom. Vou Que ficar você ia falar? quietinho. Chesma, não pergunta, cara. Que quando ele se Não, não é nenhum filtra, absurdo. é porque realmente é criminoso Não, o que ele não vai é falar. criminoso, não é nenhum absurdo. mas eu provavelmente mas a nessa audiência situação... de você... O que você ia fazer? Eu provavelmente nessa situação, eu provavelmente Escolheria a voz. continuaria com a voz, porque se a moça... É que é meu público-alvo, todo mundo tem um público que você crusha mais, né? E eu, quando era disponível no mercado, eu gostava de gente jovem há mais tempo, entendeu? Mais vivida. Então, se eu tivesse a pessoa mais Jovem há mais vivida com aquela voz... Você tem mami issues? Oi? Mami issues? Mamichos? Problemas issues. com mãe? Ah, então... Não, criação. Desculpa. Sua mãe foi comprar Eu cigarro? fiquei- Aconteceu alguma coisa? Não, cara, eu tive... Sim, foram experiências, não com familiares, entendeu? Mas foram Entendeu. experiências muito boas que deixaram marcas irreparáveis. Dentro do seu ser. Cicatrizes amorosas muito... Desculpa, Cicatrizes gente. Eu tô amorosas. desabafando. Abrindo seu coração. Deixaram marcas muito importantes na minha vida. Então, eu sempre vou ter um carinho muito especial para essa galera 70 mais. Mentira, não é 70 mais. não. Mas para esse pessoal jovem há mais tempo. Fazer igual nosso amigo Douglas Brito, que ele era pago pra dançar em baile da saudade. Ele era pago para dançar em Pago. baile? Com 20 anos, ele era pago pra dançar. Aí ele falava assim, mas não era com as boas que ficava no meio, que tava ativa. Era pra pegar as de 80 e 90 que estavam na borda Aham. e fazer e dançar. Ah, para que elas pudessem se divertir. Pra se divertir. Sim, que é o pessoal ficar mais isolado. lá, Aí ele né? falava que quando ele pegava pra dançar, que meio que as senhoras começavam a pegar numa bunda, né? Meio que... Olha, danada. As senhoras começavam a dar uma pesada nele. Danadas. Aí ele falava assim, pensa num 30 reais sofrida. Danadas, Se tá eu vendo? soubesse dançar, Tá vendo aí, ó? seriam 30 reais seu trabalho gloriosos ideal na da minha vida. mão. Você iria lá felizão. Nossa, né? Dá 15 reais. Se ele eu já soubesse ia, que né? você nem iria pelo dinheiro, né? Nem iria Você pelo ia dinheiro. pela alegria, né? pela Eu iria Pela felicidade. felicidade, aquele cheirinho de abraça. leite de rosas gostoso no cangote. Putz, gostoso. Carla, muito obrigado, como sempre. A gente tá prometendo o programa de seitas algum Não tipo. sai. Mas vai Não sair. cons- Vamos vai fazer sair. o programa Vai de sair. seitas. É que o que acontece? O caso da Vitória veio, né? Tá tão grande, eu acho que é bacana também para Sim, o público sim, de sim. vocês Sim. entender um pouco o que está acontecendo. Até E para falar as informações certas no final das E a contas, gente né? precisa, refletir sobre tudo que está acontecendo, sabe? Sobre o que a gente quer. Porque nós, como sociedade, também temos o poder de mudar muitas coisas, né? E, de novo, a gente está falando sobre um crime muito grave, sobre uma família, sobre uma menina que não está mais aqui, que foi arrancada dessa vida. E se a gente puder salvar outras vitórias, né?
Maravilha. Só de prender a pessoa certa, já provavelmente já vai salvar Já uma vamos salvar turma a aí, né? galera já. Não é? E que a gente deseja que a polícia faça um bom trabalho, que a gente deixe a polícia fazer um bom trabalho, que a gente diminua um pouco a nossa sanha, né? Temos que ter a informação agora, nesse minuto, sabe? Transmitindo tudo, que nós não sejamos instrumentos de estragar uma cena de crime, porque isso é imperdoável, né? A imprensa precisa aprender, né? Precisa aprender com as suas próprias cagadas. Não é muita coisa, é só aprender com as próprias coisinhas, ele já tá bom. Verdade. Qual que é o Lego da vez, antes da gente terminar? O Lego da vez, a gente tem que fazer o nosso Lego, né? Tem. Eu comprei um Lego agora recentemente pro meu filho de 200 peças. Eu tô com o meu do Ayrton Senna, eu não terminei ainda, você acredita? Eu não terminei de 200. Na outra vez do que eu falei do montei Ayrton Senna, eu não terminei É ainda. difícil, mano. O do Van Gogh, o quadro Noite Ilustrada. Noite Ilustrada. Não, eu não... O meu do Senna lá, coitado, tá Parado? Tá só o chassi, só. A gente tem que trazer, né? A gente promete Tem. e não traz. Vamos fazer esse dia do Lego aí. Estou planejando também um outro episódio que se a Carla estiver Vai montando, disponível com as pá. pessoas que falam de crime ou de morte, mas não é um episódio sobre crime, é só pra gente bater bola, ver o que sai, que é com o que te assombra lá. E que, com ele eu não consigo nem ver, tadinho. Ele, Quem o do que te O Thiago assombra. Ele é Souza, muito legal, mas eu não Que é do consigo estar no perfil mesmo do que ambiente. eu falei com a Mari Por do quê? que te assombra. Ele fala umas Ele coisas conta muito história de horrorosas. cemitério, assim, ele conta história, ele faz Tenho muito visitas em medo. cemitério, visitas guiadas em cemitério, igrejas muito antigas. Então o corte que tá? ele fala do Joelmo, caí na besteira de ver o corte do meu próprio canal. Eu não devia ter visto o meu Ai, próprio pô. corte. Eu fiquei Aí 3 já- noites sem é. dormir. Então, Coisa horrorosa. assim, é muito bom o conteúdo dele, ele faz passeios, então a minha ideia é que seja a Carla, o Vamos. Thiago, ou a Nina, ou... Que é outra também que eu não tenho como estar na... Você Ou vê que Borghetti. você tá no meu limite. Não? Vamos. É. Entendeu? Não, a Nina é ótima. E ela é Sim. excelente, Nina mas eu Mamãe também não é consigo essas ótima. coisas de... Nossa, eu tenho medo, É que, nervoso. é que a gente tem que entender, assim, eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente tá... Toda a vida, um dia, terá a morte também. Então, quando a gente trata a morte com respeito, eu acho que isso é muito importante, a gente também passa a ter um outro olhar, né? Todos nós não somos... Um dia nós vamos findar, né? Então, e a gente trata mal a morte, a gente não fala sobre isso e a gente precisa falar sobre ela. Não nessa questão, a gente agora está comentando uma tragédia e Sim. tudo isso, mas quando a gente trata aquilo com respeito, explica para os nossos filhos, a gente vai diminuindo o tabu, sabe? A gente vai diminuindo o medo, porque, inclusive, até o próprio sofrimento, entender que, sabe, as coisas um dia vão partir. Então, a gente não conversa com isso com os nossos filhos, a gente não prepara os nossos filhos, a gente não prepara a nossa família, porque a gente, não, nada vai acontecer. Então, a gente faz as coisas muito erradas. Quando a gente vai conversar com os orientais, e eles têm isso muito mais pacificado dentro deles... Muito diferente. Então, eles tratam de uma outra forma o ritual da morte, é um ritual de passagem. A gente um dia nasce, um dia a gente vai morrer. E a gente espera que todos nós, né, venhamos a alcançar esse dia velhinhos, Dormindo. de forma natural, que seria, né? Ou seja, E fizemos não com o marido correndo atrás, como Fizemos- vai ser o seu caso. a nossa bem, não. vida, fizemos coisas boas, né? Então, vamos deixar ali bastante saudades, né? Sim. Então, mas a gente precisa falar mais sobre isso, porque... Que não seja pendurado do lado de fora de um prédio, né, Fred? diminuiu os Cuidado, viu? medos das crianças, né? É assim, Aí minha ideia é que seja ou com o Borghetti ou com a Nina, se a Nina estiver em São Paulo, mas fazer um o Borghetti, episódio aberto. adoro o entendeu? William. Ele é maravilhoso. Borghetti é né? outro também que... O Borghetti tá com uma agenda também, que, meu Deus do céu. Mas ele gosta, Tá né? com uma O agenda. William Ele adora. A gosta. meta dele é Impressionante. participar em 2025 de 5 mil podcasts. Pra que tudo Ele isso? sai né? de um já entrando em outros. Não, brincadeira, não é tudo isso. Mas ele Ele tá tá fazendo trabalhando, uma- ele tá trabalhando, gente? Oi? Ou ele tá só fazendo... Não, porque tá você só, trabalhando. não tá sei, só não, aparência. Tem que trazer vagabundando. aqui Ele tá ganhando milha por Tem um podcast. policial muito engraçado também. Eles têm que trazer o Cobra aqui, né? O Cobra é uma figuraça. O Cobra tem as melhores histórias da polícia. Não é aquele gordinho mentiroso, já vale pra mim. Como é que é? Tem um gordinho mentiroso, rapaz. Não, o Que é o Cobra é gordinho mentiroso? ótimo. Nossa, eu não sei, eu tenho uma raiva, mentiroso, cara. É um que arrumou treta com o Ventura recentemente.
Ele tava aqui um dia desses, é um mentiroso que fala que eu entrei, eu bati no filho da mulher, blá, 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 blá. Mentiroso horror. pra Acho que eu caralho. sei quem é. O Nossa. policial ainda tá assumindo crime. É, né, ele vai no podcast de mas outros tá cheio. policiais. Se pegar em Ele fala, podcast, não, tá eu falei cheio. com a mãe dele, eu falei, vou entrar só pra conversar com teu filho. Eu fui lá, bati nele, mandei ele ficar quieto pra ele não falar Nossa, nada. que absurdo. Ele Isso não é fala essas trabalho da coisas polícia, como não se tem que fosse. bater em ninguém, Como né? se fosse verdade. É tudo mentira, seu arrombado. Arrombado posso falar, né? Pode, Ó, lógico. arrombado. Se quiser tirar satisfação, vem aqui no Elementar Show de quinta-feira, que eu não tô. Eu também não, então beleza. Vai pegar DVD. Vai pegar Pelo DVD tadinho sozinho, coitado. Ele fala, mas quem tá aqui? Porque eu não falei nada. Eu não fiz nada para Já pensou? ele. Chega segunda-feira, o DVD comer ele de porrada. Hã? Chega Tá no todo estúdio, vermelho, tá o DVD Papai Noel certinho. DVD todo arrebentado. Todo arregaçado. Ei, tadinho. Bom, Pobre que maravilha. Bom, sabe que Não, sempre e a é bem. gente tem que fazer o nosso stand-up crime também, né? Temos, cara, Tá esse- complexo, Ai, viu? gente, esse Cara, ano. cada dia tem mais coisa aí. Tem... Quase que eu soltei uma informação que aconteceu ontem, mas eu vou soltar no off. Solta no off que eu tô curioso. Solta no off, solta no off. Tem coisa. Putz, o negócio tá Rapaz, mexido. adoro vocês. Obrigado, meu Olha, bem. vida Muito longa bom. pra vocês, no Muito trabalho obrigado. de vocês aqui. Também, ó. sempre. Muita coisa boa Muito na vida grato. de vocês. Nossa, Mai também, Mayra tamo é junto. Mayra do coração, vive com a gente no coração aqui. Então, obrigado demais, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, bebê? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Estava feliz hoje. Obrigado. pra O estar aqui. 15º atestado do DVD só em 2025. Não tem problema, eu vou subir. Eu acho que eu gravei mais Elementar do que vocês já no último ano. Somados é possível. É Se for possível. somar as aparições. Quem apareceu aí, mais é possível. Provavelmente. O programa estou já é aqui. seu, O né? programa já é meu. Padinho. O negócio é que é o bolão de quem vai partir primeiro, entendeu? Eu só tô no rebote. É igual então, investigação. tá Ele tranquilo. tem duas linhas diferentes pra conseguir tomar o lugar, entendeu? A parede do meu quarto é cheia de linha vermelha É, passando assim. quem ligando perecer notícias. primeiro, eu já tô Chesma aqui, já tô, assume, tá certo. Tô aí, pronto. Eu deixo E minha quando que é o senha. próximo show de vocês? Eles tiveram algum recente Fizemos agora, né? sexta agora. É. Deve ser começo de maio, provavelmente. Só em maio? É. E Ou o- é final de abril ou começo de maio. Eu tô tá tratando parado. questões psicológicas muito importantes aí, Ah, que meu, é estão o- me impedindo de trabalhar, mas tá tudo certo. Agora vocês têm que ir lá também. A gente tem que fazer alguma coisa, mostrar. Sabe o que eu vou convidar vocês para a gente mostrar os horrores, os erros das ficções? Vamos mostrar? Ótimo, Sobre ótimo. crimes, as Muito coisas bom. absurdas. Fechado. Eu acho maravilhoso. Tipo, Gosto. do nada vira e fala, uau, foi Pra mim, resolvido. Tá topadíssimo. Vamos. Gosto muito. Gosto Que muito. aí, na ficção dá pra gente fazer graça. Na vida real não dá, É, né? aí a gente não pode. Sim, não vamos... Mas a gente faz. Eu topo Estou fácil aí. Chupa Fechou? DVD, se não estará nem na minha É cabeça. isso. DVD vai meter atestado. Vai nele meter também, atestado, com certeza. Tamo aí. Tá Beijo, ótimo, gente. perfeito. Beijo. Obrigado. Tamo junto. Elementar que toda segunda e quinta tem mais. Um abraço.